A escola negou meu filho só por ele ser autista. O Bem Comum é um oferecimento. Dê Valor Corretora de Seguros, protegendo tudo que tem valor para você. Há mais de 30 anos, realizando e protegendo sonhos. Siga @DeValorSeguros. Dr. Tiago Ferreira Luiz, especialista em ortodontia e implantes. O dentista número 1 de Joinville. Siga @Tiago F. Luiz Odonto. Lisboa espera por ti, receptivos e tours privados em roteiros diários exclusivos em Portugal. Experiências culturais e gastronômicas é com a Lisboa Espera por Ti. Siga no Instagram, @Lisboa Espera por Ti Tours. Hope Store, roupas, calçados e acessórios. Visite a loja física em Joinville ou faça as compras pelo seu celular. Basta você entrar em contato no direct @Hope Store Oficial no Instagram. Quer colar a sua marca a um conteúdo bem comum? Então entre em contato agora mesmo pelo @Bem Comum e saiba como você pode voar com a gente. Bem em Comum. Olá, seja muito bem-vindo ao Bem Comum Podcast. Hoje vamos gravar um episódio muito especial sobre um assunto, um ou dois assuntos aí, bem importantes. Mas esse primeiro assunto que nós vamos tratar aqui é um assunto muito sensível e muito relevante. Faz tempo que a gente quer achar alguém para poder falar sobre esse assunto com certa autoridade e a gente conseguiu através de quem? Através desse cara louco que tá aqui mais uma vez e hoje não é para falar de política, talvez. Felipe, o corretor sincero. Fala, galera. Achou que tinha ido embora esse ano, né? Se enganaram. Não contava com minhas astúcias. Saiu, Felipe. Seja bem-vindo, meu irmão. Rafa, obrigado mais uma vez. Tamo juntos. Um tema extremamente importante, né? E felizmente está em alta, né? E a gente não tem só... São duas pessoas, né, que têm total base e autoridade para falar nesse assunto. Também doutoridade, né? Então, tem... Apresenta suas... Vou dizer suas amigas, não. Apresenta suas parentes aí, ô Felipe. a primaiada. Tudo em família. Então, eu queria apresentar primeiramente a Carla, né? Ela que estuda diretamente esse assunto, é uma pessoa que se dedica a esse assunto, né? E ela vai contar o porquê disso, né? Carla, boa noite, prazer. Boa noite, prazer, meu primo Felipe. Rafa, obrigada pela oportunidade. Andressa, seja bem-vinda. Aí ela já apresentou Já apresentou a Andressa também. Essa é a Andressa, galera. Essa é a Andressa. Sejam muito bem-vindas. Espero que esse papo seja esclarecedor para muita gente. Por quê? Porque nós vamos falar sobre autismo. Primeiro, pelo menos uma boa parte dessa conversa, eu acho que vai ser sobre isso aí, que nós temos aí um extra, um bônus aí que nós queremos explorar. Tem segundo tem mais coisas que essas minas aí estão envolvidas aí. Mas queria... Entende também. Também entende. Entende. Eu quero começar perguntando para você, Carla, como é que é a tua história, como é que o autismo, esse assunto autismo chegou na tua vida? Então, apesar de eu ser uma mãe, né, de uma criança autista, ele já está com 13 anos de idade, autista severo, eu tive o primeiro contato com o autista em sala de aula. Eu ministro ainda, né, aulas, não atualmente, mas eu ministrava aulas de matemática e eu tive um aluno autista leve. Mas no básico ou no fundamental? No ensino fundamental. No ensino fundamental era sexto ano, matemática. E aí eu tive meu primeiro contato com esse autista leve, muito inteligente, né? Uma visão espacial muito boa na matemática, uma geometria talvez mais apurada que os demais alunos. E na verdade, eu passei por um desafio muito grande ali, né? Porque eu não sabia que ele tinha essa condição, eu não sabia que ele era uma criança autista. Mas você já sabia que teu filho era? Não, porque eu ainda não tive. Eu tava... ok. Lembrei. Olha, obrigada. Gente, o Rafa leu o briefing mesmo. Sim, eu meu filho já estava com 1 ano e meio. Eu só não tinha certeza que ele era autista ainda, porque o médico, ele não dá o diagnóstico. Não, é muito difícil, né? Tá, o primeiro contato, então, foi antes de descobrir... Ah, tá. Tu já era mãe. E aí foi o primeiro contato. Isso, mas eu não sabia que meu filho era autista. E aí, nesse trabalhar com esse aluno, eu comecei a passar por alguns desafios e tal. E numa determinada prova de matemática, eu fiz uma questão desafio. E nessa questão desafio, eu coloquei uma peça de mecânica que eu sabia que nenhum aluno ia acertar. Porque eles já tinham estudado a vista lateral, vista frontal na parte da matemática ali. E eles tinham visto cadeira, mesa, cama. Eles não tinham visto uma peça mecânica. E eu sabia que se eu colocasse aquela peça mecânica, eles não iam acertar. Então, por isso que era um desafio.
Professor de matemática sendo professor de matemática, né, cara? Sempre ferrando aluno. Coisa mais legal, né? Sempre ferrando aluno, bicho. Geralmente as mais queridas, né? Não. Exatamente. Então, né, não podia ser diferente. E aí, esse aluno acertou essa questão. E aí eu falei, não, tem alguma coisa estranha. Colou. Colou. Porque ele tinha muita dificuldade na outra área da matemática. E por que aquele desenho ele acertou? E aí eu pensei, não, pode ser que ele tenha alguma coisa. Provavelmente ele tem um autismo. Não sabia muito do assunto. Fui até a coordenação da escola. E aí conversei com a coordenadora e questionei. Olha, esse meu aluno é assim, ele tem muita dificuldade em matemática, mas ele acertou esse desafio aqui, que precisa de uma visão espacial mais apurada para a idade dele. Me dá só um aspas. O que é essa visão espacial? Ok. Pra quem não entende ou não conhece. Vamos para geometria. Todo mundo, ok? Geometria? Zero. Triângulo, triângulo eu sei o que é. quadrado, Ok. retângulo. Você lembra aquele toca, sabe? Tim, 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 tim. Não, se cai na prova triângulo, tira Ok. 10. E se cair pirâmide? Do Egito. Mas já dificultou um pouco mais pra mim. né? Então, obrigada. Esse exemplo ficou perfeito. Se eu te mostrar um triângulo, vocês identificam um triângulo. Um triângulo. Se eu te mostrar uma pirâmide, tu vai falar pirâmide ou tu vai falar triângulo primeiro? Vou falar pirâmide. Não, uma pirâmide. Depende. Se tu vê uma pirâmide, tu vai ver uma pirâmide. Sim. Tá bom, e se tu vê um tetraedro? Quê? Pois é. Feio. Eu já ia passar o SBP. É de comer? Exatamente. Então, assim, ó. Olha um tetraedro ali no canto. Mata. Eu ia falar. Isso sim. Chinela. Chinelo, um tetraedro. Chinela, mãe. Tetraedro passa doença, com certeza. Passa. Então, isso é uma visão apurada. A criança ela vai identificar o que é. Um tetraedro. Um tetraedro. Tá, o que é o tetraedro? Poliedro. É igual a bolinha Los Loves? Poliedro também. Tá? É uma visão espacial. Por exemplo, eu tenho um triângulo. É 2D. 2D. Se eu colocar uma perspectiva, se eu colocar a realidade daquilo, eu tenho um outro nome, que é o tetraedro. Que é um 3D. Por exemplo, um prisma. Vamos dar um exemplo de um É prisma. um aqui. carro? Eles estão vendo, né? Aqui, isso aqui é um prisma, gente. Você Mas não- se eu virar assim, tu vai olhar aqui uma circunferência, certo? Isso aqui é uma circunferência. De frente é um círculo. Exato. Então, vista frontal. Certo. Desenha a vista lateral. Isso aqui é uma vista frontal. Lateral é um retângulo. Lateral. Tá? Entendi. Nesse ângulo é um retângulo. Exatamente, é um retângulo. O que eu pedi para esse aluno desenhar foi uma vista frontal da peça mecânica. E ele conseguiu desenhar certinho essa vista de cima da peça mecânica. Entendi. Isso é ele tem uma visão espacial apurada. E se eu pedir para vocês, qual é o nome matemático desse objeto aqui, ó? Pote. Deixa eu tapar. Pote. É um pote. Então são pessoas que não têm uma vista espacial Tupperware. apurada. Tapoer, não, Tapoer. Pote. Não, Tapoer não. Mas Pote natalino. um autista leve, principalmente, até o meu filho que é severo, ele reconhece. Ele vai falar cilindro. Essa Entendi. entende? Então isso é uma vista espacial apurada. É uma, Nossa, mas, cara. Por que tu fechou o porta da bala? Olha lá, desculpa. ganhando bala pra galera mesmo na cara. Não, um monte de vaca. Ô, Nem Carla, te pagou? tirando a gente ser bastante mesmo ignorante em geometria, aparentemente eu tava fazendo alguma outra coisa na aula que não era prestar atenção. Aí você pergunta, o que você fez? Qual foi o passo que você tomou? Qual foi a atitude que você tomou vendo que ele era diferenciado? Então, aí o que aconteceu? Eu conversei com a coordenação falou, me avisou naquele dia que ele era um autista leve. Então, essa questão da coordenação... Eles já sabiam. Eles já sabiam. E eles não comunicaram aos professores. Isso é uma falha muito grande nas escolas. Isso a gente precisa... Eu digo mas assim, eu tenho aqui, né, eu tenho um pessoal aqui em terapia ocupacional, neuropediatra, psicólogos, que pensam da mesma forma, tá? A escola era municipal, importante. estadual ou federal? Essa escola que eu ministrava aula era privada. Privada. Ensino privado. Então, assim, isso é uma situação muito importante. O professor, ele precisa saber do aluno dele. Por quê? Aí entra aquela tua pergunta. Quando eu soube do diagnóstico desse aluno, o que eu comecei a fazer? Trabalhar o que ele tem de potencial na matemática. Eu comecei a trabalhar essa parte da geometria. O que na matemática não aparecia geometria ou visão espacial, eu trazia. Eu comecei a enxugar os enunciados para ele. Comecei a trabalhar mais o visual. Tá, e isso perante os outros alunos? Porque isso gera um conflito, né? Porque, vamos botar uma criança hoje... Crianças, né? Indiferente, ela é diferente. Vamos usar esses termos, tá?
mais público. Ela é diferente. Uma criança, fala assim, não, a professora está escolhendo ele, porque a dele é mais fácil, a delícia. Então, assim, tu tem que ter um jogo de cintura também pra trazer essa galera pra ti e falar assim, não é que ele, né? A forma de ele ver é diferente, a forma de ele agir é diferente, né? Então, porque tu também tem que trazer isso pra ti. E como é que foi essa tua jogada de tu trazer o aluno, né, autista pra ti e trazer essa galera junto contigo? A gente chama de pró-socialização. Entendi. Entre alunos. Eu fiz isso, eu trabalhei essa pró-socialização entre alunos, eu não sabia a definição disso, mas eu tive que trabalhar isso de forma... Natural. Natural. E muito boa a tua pergunta, o teu questionamento, por quê? Porque o que acontece? Eu não sabia do estado clínico dessa criança. Essa criança sofria bullying, poderia dizer, das outras crianças, porque ele não entendia brincadeiras, ele não entendia piada. Então, as crianças tratavam ele de forma diferente, muitas vezes de forma até agressiva, com ele com palavras, e ele ficava muito irritado. Então, ele entrava em crise a todo tempo. Ele era uma criança que toda a aula ele tinha alguma crise, ele chorava, ele ficava muito irritado com muitas situações. E quando eu soube, então, do diagnóstico dele, o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar a parte que ele dominava. Então, eu comecei a trazer, eu comecei a referenciar o conhecimento dele, dessa área da matemática específica, para os demais alunos observarem isso mesmo. Foi proposital trazer esse conhecimento para cima. De falar assim, cara, na verdade o cara tá mais avançado, ele já tá mais avançado. Negado, nessa área. Então, assim... Estão fazendo bullying, mas o cara que aprova, vocês que estão ainda aí. O cara que vai empregar vocês. Então, eu comecei a evidenciar. Então, eu chamava ele, eu trazia, olha, o fulano aqui consegue enxergar essa vista aqui, pessoal. Coloca lá no quadro pra gente. Então, eu comecei a evidenciar ele. Então, de aulas conturbadas, com desafios, a partir do momento que o professor está ciente do quadro do aluno, mudou, transformou a sala de aula. Uhum. O que era conflitos transformou em aulas saudáveis. Como é que eu posso dizer? O negócio fluiu. Fluiu. Uhum. E crescimento, assim, né? Eu observei um aumento, talvez até no conhecimento lógico dele, que ele tinha muito fraco. Mas como eu comecei a introduzir os desenhos, as imagens, avançou. Eu consegui ver um desenvolvimento lógico dele muito maior do que o que antes ele tinha, né? Entendi. Ô, Andressa, e nessa pegada da Carla, né, que a gente tá vendo quando descobriu, quando conheceu, né? Quando foi o primeiro contato que tu teve com o autismo, né? Até uma pergunta. Desculpa, a minha ignorância que eu não fui a fundo, né, nessa questão. Se chama de doença, síndrome ou estado? Desculpa a pergunta, tá? Pra gente usar os termos corretos aqui pra quem não conhece também entender. Perfeito. Desculpa, André, se quiser. Não, especialista no caso é você. Eu sou mãe. Eu sou apenas mãe. A Carla é mãe doutoranda. Pessoal, eu até trouxe aqui a fala do Dr. Fábio, porque eu achei muito legal a forma como ele traz. Eu queria ler certinho, é bem pequenininho, mas eu achei legal como que ele descreve o que é o autismo de verdade, tá? Para vocês verem aqui, pessoal que tá de casa, eu selecionei, então vou ler as palavras dele, tá? Ele fala assim, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele diz que não é uma doença. É um transtorno. Exatamente. Mas um grupo de condições que afeta o desenvolvimento neuropsicomotor de forma ampla, com variados graus de comprometimento, habilidade social, representados pelas capacidades de comunicação e interação, associados a igualmente variados grupos de comportamentos ou movimentos repetitivos. Aí aqui a gente tem o nível 1, 2 e 3, que a gente pode falar um pouquinho mais pra frente. Então ele é um transtorno. É um transtorno. Então o termo correto é transtorno. Muito mais comportamental. Não, ok, mas assim, mas quando a gente vai se referenciar ao autista, é um transtorno. Não é uma doença nem uma síndrome, é um transtorno. Exatamente. Até mesmo porque não tem cura, né? Uma doença você tem cura. Certo. O autista, a criança nasce autista e vai ser idoso autista. Entendi. Não. E tu, André, quando é que tu teve o primeiro contato, então, com uma criança com autismo em si? O contato com o autismo, eu tive com os filhos de conhecidos, né? Que a gente, cada vez que passava 1, 2, 3 anos, o filho do fulano tá dentro do espectro autista, teve o diagnóstico e também até mesmo por causa da Carla, né? A gente convivia com o Daniel, mas eu nunca tinha me aprofundado no assunto, porque não fazia parte da minha realidade. E daí, em 2012, eu tive a Lorena. 2012? 2012, a Lorena nasceu.
E com os marcos, né, do desenvolvimento dela sempre foram atrasados. Então, a criança vai sentar com 6 meses, a Lorena com 8 meses tinha que colocar 2 almofadas do lado para segurar. A Lorena com 11 meses ela começou a engatinhar, enquanto tem crianças que com 1 ano já começam a andar. E eu fui percebendo isso. Só que eu conversava com meu esposo, não sei porque é homem, enfim, mas será que não é o tempo dela? Vamos ver mais um pouco, esperar e tal. Com 1 ano e 4 meses, ela não andava ainda. E com 1 ano, 4 meses e 9 dias, eu marco bem. Ela saiu de um sofá para o outro sozinha. Eu falei, agora vai. E daí, com 1 ano e 5 meses, certinho, ela deixou os 4 apoios e começou a andar. Mas ela caía muito. E aquilo sempre me incomodando. Com 2 anos e meio, ela não falava. Ela era monossilábica. Bem naquela época da galinha pintadinha, ela falava é o pô, mas eu não sabia se era o sapo ou se era o porco. E daí, numa situação, eu fiquei nervosa, comecei a chorar. Até então, eu não sabia nada de autismo, nem desconfiava. Tanto que o pediatra sempre olhava para ela. Uma vez eu perguntei, ele falou, não, a Lorena não. Ela olha nos olhos, aquela coisa toda, ela se comunica, ela responde. E foi indo. 2 anos e meio coloquei na escola, porque ela não falava. A fonoaudióloga orientou, põe na escola. E daí foi desenvolvendo, mas ainda tinha alguma coisa no meu coração. Por isso que eu digo assim, mãe, se você sente que tem alguma coisa com o seu filho, vai atrás. Porque a gente tem um sentido, assim, uma coisa inexplicável. Uhum. Eu sabia que tinha alguma coisa de errado. E daí com 7 anos, só com 7 anos. 7 anos? 7 anos. Caraca. Eu convenci o meu esposo a consultar um neurologista lá em Blumenau, e daí ele... Só em Blumenau, desculpa a pergunta? Na verdade, sim, eu fui primeiro em Blumenau, depois eu fui para Curitiba e depois eu voltei para Joinville. Porque eu queria 3 diagnósticos, para ter certeza. Igual Mas licitação. Isso, mais ou menos assim. Mas Joinville tem pessoas capacitadas para isso? Tem, mas eu não conhecia. Depois que eu fui conhecer. Né? Não é divulgado, né? Então assim, eu fui... Quando disse, o cara é bom, eu fui. Lá o cara é bom, eu fui. Porque eu precisava sanar aquela dúvida, aquela angústia que eu tinha de que tinha alguma coisa de errado. E daí, com 7 anos, eu levei ela em Blumenau e o neurologista fazendo pergunta pra mim, ela gosta disso, gosta daquilo, e eu afirmando 100% convicta, não, a minha filha não, deve ser outra coisa. Aí eu gosto disso, gosta. Daqui a pouco ele olhou pra mim e falou assim, ela é autista. Eu falei, hã? Mas como assim? Porque todo aquele conhecimento que eu não tinha, que eu imaginava a figura caricata de um autista, não era minha filha. E como a maioria das pessoas imaginam, né? Estereotipias e movimentos repetitivos e pessoas que não falam. E minha filha era totalmente ao contrário. Ela conversadeira, ela se comunicava, se socializava muito bem, né? Se a pessoa chamava ela respondia. Uma ótima cozinheira, Rafa. Muito. Adora. Faz uns bolos. Adora cozinhar. E daí, a partir dos 7 anos, ela vai fazer 10 agora esse mês, dia 26. Então, a minha caminhada aí é pequena ainda, 2 anos e pouquinho. Mas foi assim que eu descobri que ela era autista. Depois, aí fui em Blumenau, ele me deu o diagnóstico de autismo leve. Fui até Curitiba, onde o outro neurologista ele deu como síndrome de Asperger, né? Que foi incluído pelo CID, não sei qual é o número que é especialista que pode falar aqui. Isso já mas agora falo chinês comigo. É o autismo leve, né? Que é o nível 1 de apoio, né? De suporte. A Lorena... Aí tu foi nível, né? Nível. Então a Lorena seria nível 1. Nível 1. Nível 1 de suporte de apoio. E o Daniel... É o 3. O 3. O 3. Qual que é o... Já vamos continuar a tua história. Então, assim, vamos chegar nessa parte de níveis que eu tô com esse assunto, né? Então, o nível 1, bem grosseiramente, e aí tu vai dar os pontos se eu estiver errado. Ele é sociável, né? Tem a fala, a coordenação motora, é nesse nível. Assim, cara, com dificuldades, né? Na verdade, o que eu vou dizer pra ti? A Carla pode me corrigir, mas assim, o que é o espectro? O que é espectro? Então, o espectro é uma régua. Confere? Um grupo. Isso. Digamos, grosseiramente, para que vocês, para quem entenda, o espectro é uma régua. Tá. Do menor, do mais leve até o mais grave, ou do menor até o maior, enfim, isso é um espectro. E as pessoas autistas, elas estão ali dentro. Entendi. Então, o espectro é muito grande. Então, você não tem como comparar uma criança a nível leve com outra a nível leve, porque ela vai ter as habilidades e as dificuldades. Sim, sim. Né? Tudo. Não é um marco. Como qualquer outro ser humano, toda a influência não é isso aqui. do mundo nela. Não, tem as características. Sim. São características. Então, como é que tu vai usar a gente não entende, né? Os termos. Pontuar. Os termos errado mesmo, a gente é ignorante. Fica bem claro já. Nós somos um bando de burro falando aqui. Qualquer coisa que nós falar é mera ignorância mesmo. Querem cancelar? Cancele. Querem processar? Processe. Mas é só burro, quero já deixar bem claro. É só a gente exercendo o direito de ser burro. Nós vamos sair daqui menos burro, todo mundo junto. E nós estamos aprendendo. Estamos aprendendo. Então tá, vamos lá. Como é que eu vou dizer que esse aqui é o nível 1, né?
os estereótipos, né? A gestão motora, digamos assim, né? Eu vou dizer por mim como mãe, não como especialista, tá? Como mãe. Perfeito. O que a Lorena Já vai falar de um jeito que viu, gente? Isso, como mãe. Tá. A Lorena apresentava ecolalia. Quê? Ecolalia. Ela repete as coisas. Então eu tô conversando com você aqui, pois Felipe, tudo bem? Daí ela vai aqui do meu lado. Oi, Felipe, tudo bem? Tipo papagaio. Isso. Resumindo. Tá. Vamos ao português, claro. Ecolalia, ela repetia todas as coisas que a gente falava. E até hoje ela repete. Então, se eu tô conversando contigo, ela tá aqui do meu lado, gesticulando como eu estou fazendo. Ela está conversando o que eu estou falando, ela repete o que eu estou falando. Então, ela apresentava isso. E eu não percebia. Entendi. A questão de eu chamar ela olhava, mas não de primeira. Isso me deixava muito nervosa, porque eu achava que ela não estava prestando atenção em mim. Então, assim, eu creio que muitas mães vão se identificar com isso, mas até a gente ter o diagnóstico, a gente comete algumas falhas, alguns erros. Que a gente acha que a nossa criança é uma criança típica, mas ela não é, ela é atípica. Ela tem um transtorno no neurodesenvolvimento, e daí a gente acha que ela está fazendo isso de maldade, mas na verdade não é. Né? A questão do tempo de atividades na escola. A Lorena sempre foi mais demorado para fazer as coisas, ela consegue fazer mais um tempo mais devagar, né? Aquele mito que todo autista é gênio, né? Sim. Não, é um espectro. É um outro nível. É um outro nível, de criança para criança. Entendi. Então, assim, a Lorena tem muito problema com a coordenação motora ampla. Ela tem um equilíbrio muito ruim, assim, no sistema vestibular, eu acho que é alguma coisa assim do equilíbrio, não sei. Mas ela tropeça muito, ela cai. E isso, o neurologista falou que é do transtorno espectro autista, né? Já o Daniel É o severo, no 3. é o 3. E aí? E aí, quando tu... Aí vamos pular um pouco a tua jornada ali do 1 ano e meio, que tinha 1 ano e meio, né? Pra quando tu descobriu, qual foi os sinais assim, falando, não, realmente eu tenho que procurar alguma coisa de ajuda pra poder ver o que é realmente, né? Investigar, né? Sim. Se essa é a palavra que se diz, né? Eu cheguei, o diagnóstico dele foi com 3 anos, tá? E daí eu já, com 3 anos, já sabia que ele era com severo. 3? A gente já... O médico, né, já identificou ele no nível 3. O nível 1 é que, assim, eu fiz diretrizes para o professor identificar o nível do aluno dele em sala de aula. Tu Certo. fez? Eu fiz... Vocês falaram sobre o que a Carla estuda? Eu acho que Não, você né? falou depois. Ah, tá. Então tá não, porque você falou, eu fiz diretriz, eu acho muito importante, né? Que tem entendi, é verdade. tem que especificar, por favor. Essa Eu mulher produzi gênia. um guia, é verdade. Eu produzi um guia. Galera, aqui, ó. Então, peraí. Você que tá assistindo esse vídeo, presta atenção. Olha a resposta. Professor, diretor, faxineiro, Pai. segurança, Principalmente. pai, mãe, polícia, deputado, seja qual for a sua profissão. Vou botar no Rafa aqui. Ele vai postar essas diretrizes, vai divulgar essas diretrizes, vão postar um link pra vocês. Baixem essas diretrizes e divulguem, porque é top. Eu li isso daí e vale muito a pena, porque é mais que um conhecimento. É socializar as crianças e as pessoas autistas. Então, assim, ó, muito importante. A gente tá diante de uma pessoa que é doutoranda em autismo. Então, assim, ela dedica a vida dela pra isso, não só porque tem um filho, né, perdão, cara, sobre isso, mas também pra melhorar a nossa sociedade. Então, galera, por favor, você que é da área da educação, da saúde ou segurança pública, dê atenção e divulgue e compartilhe em todos os grupos de WhatsApp, Facebook, Orkut, Mirk, MSN, seja pra onde for. Manda ver para um correio lá pro Amazônia, mas divulgue. Vale a pena, gente, vale a pena mesmo. Explica aí o que você fez, esse teu trem aí, o... Então, nesse guia, né, é um guia especial para o professor. Certo. Tá? Então, daí tem 10 diretrizes principais para ele lidar com o aluno autista. Uhum. Por exemplo, né, lembra lá na minha jornada, dando aula de matemática, não sabia lidar com autista. Cheguei em sala de aula, aluno autista. Ok, como é que eu vou trabalhar? Não sei. Não, peraí, eu tenho diretriz. Eu fiz 10 para esse professor que está chegando. Ai, tá aqui, ó, 10 diretrizes. Qual é a primeira? Uhum. Aí tem a primeira. A segunda, eu tô resumindo aqui pra gente, né? A segunda é identificar. O professor consegue identificar. Já. Para ele, por que identificar? Não é só o médico que faz. É claro que o médico, os pais já vão identificar, mas o professor, ele está ali em contato com o aluno. Se ele sabe qual é o nível desse aluno, ele pode buscar mais informações. É mais fácil para ele correr atrás. Até porque o 1 é diferente do 3.
E os pais podem estar nessa tentando proteger ou até nesse negacionismo do que o filho tá no espectro ou qualquer coisa do tipo, ou até completamente ignorante e só acha que o filho dele é diferente dos outros. E aí, às vezes, o professor tem um conhecimento técnico para chegar até a chamar a atenção do pai e falar, Psicólogo, cara, né? A escola tem para isso, né? teu filho tá no espectro. Daí você vai ter que explicar o que é espectro para esse pai também, porque também, se ele até agora não se ligou. Mas eu falei muito simples, é uma régua de você mede do menor. Mas eu tô ligado, eu acompanho muitos assuntos, eu gosto. Rafa, assim, ó, a tua colocação é muito, muito importante. Por quê? Porque o professor, ele tá lá, ele tá na sala de aula com 40 alunos, mais ou menos. Como é que ele vai pegar um livro e, de repente, ler tudo e trabalhar com a notícia? Ele não vai conseguir. Mas se ele tiver um guia prático, se ele tiver 10 diretrizes principais, para que ele, pelo menos, consiga receber inicialmente... Não errar grosseiramente, né? Exatamente, porque a gente sabe que os traumas a longo prazo são muito piores. E essas Para diretrizes retardar isso. são validadas em algum órgão de educação? Como essas diretrizes foi da minha dissertação de mestrado, Tá. então ela é... Não, só para entender, tipo assim, pra gente poder, vamos divulgar nas escolas públicas, por exemplo, né? Primeiro ela é válida pela UDESC, né? Já tá, pelo menos pela UDESC já tá validada. Não, pela Foi UDESC... para algumas plataformas já. Não, te pergunto isso, assim, ó, pra ser divulgado, né? Ah, não, vai achar na mão do professor. Tá, mas o que é isso aqui? É mais um doido que escreveu? Ou não, realmente tem... Sim. realmente é alguém que estudou, se preparou, né? Tem um Foi conhecimento. validada por... Uma parte da minha dissertação também já foi validada por uma revista. Não lembro do nome da plataforma agora, mas eu posso deixar, né, para vocês, encaminhar certinho. E aí, assim, eu só queria ler, porque olha que é legal que a Andressa falou da filha dela. Então, ela colocou características principais que ela vê na filha dela, para ela ter entrado nessa régua que a Andressa falou, do espectro, né? Então, assim, ó, e olha como eu coloquei o nível 1 para o professor. Então, eu coloquei assim, ó, que são pessoas que apresentam bom desenvolvimento funcional. E ela apresenta, tanto que a Andressa não desconfiava, Certo. né? Uhum. Outro, ela consegue avançar na escola. Sim. Certo? Então, por isso que, mais uma vez, essa mãe... É difícil a mãe chegar no diagnóstico no nível 1, Uhum. né? Segundo, ela não necessita muito de tratamento. Mesmo assim, ela apresenta a característica do espectro autista, que ela mencionou. Ela não sabia, mas era ecolalia. Aí ela começou a observar, olha, a coordenação motora ampla dela afetada. Detém alguns sintomas e possuem dificuldades específicas do espectro para este nível. Então, essas características específicas são o que a Andressa citou, e talvez tenha mais alguma outra que ela não tenha lembrado aqui, mas ela vai lembrar e vai falar daqui a pouco. Porque apresenta. Isso é o nível 1. Tu fez uma diretriz para cada nível? Eu só escrevi nível... Agora eu escrevi o nível 2. O professor tem acesso, nível 2. Pronto, já acabou o nível 1. Ela já tem noção... Ah, tá, entendi. São 10 diretrizes para os 3 níveis. São 10 diretrizes para o autista todo. Sim. Dentro dessas 10 diretrizes... Não. A número 2, Tá. a diretriz de número 2 identifique o nível do seu aluno. Ah, nível 1, tá. 2, então ele vai ver. Entendi. Nível 1, nível 2, que eu vou ler agora. Entendi. Apresentam, mas ela apresenta algumas dessas características, porém ela precisa de algumas, ela precisa um pouquinho mais de cuidado, de atenção. Aí eu vou pular pro 3, porque o 3, ele realmente aparece muito mais forte, mais gritante, né? Que são pessoas consideradas com esse grau severo, e aqui eu coloquei que apresenta com grau severo, mas tem mais partezinhas ali para baixo. A criança, ela possui um retardo mental. Ela possui... É que a gente tem dificuldade. E isso a gente precisa como é que se diz? Desmistificar. Desconstruir. Porque cientificamente falando, e eu estou falando isso até com base em alguns autores, tá bem, de bastante influência, é a realidade dessa criança. Ela possui um retardo mental. Uhum. Não tem outra palavra. A gente não pode trocar. É um retardo mental. Então, aí, além de possuir dentro do espectro que a Andressa estava falando, são características principais do autista, muitas delas, ecolalia, estereotipias e tal, ela ainda possui o retardo mental. E o retardo mental, ele só apresenta, geralmente, no nível 3, tá? Só para deixar claro essa parte. E o nível 3, na sua grande maioria, ou todos são agressivos, ou cada um tem, ou pode ter um nível 3 sem agressividade? Pode. Boa pergunta. Porque assim, eu conheço poucas pessoas de nível 3, né? Não sei qual que é o
o nível mais comum que existe hoje, mas os que eu gosto de nível 3 são agressivos. Não agressivos de sair na porrada, mas assim, ter alguma coisa Lapsos. Sofrem mais crises. Crises. vamos lá. Crises. Mas isso. Sim, de agredir, morder, bater, né? Até eu acompanho no TikTok uma família que tem um autista de grau 3, né? E aí ele fica trancado, tá dentro daquela família bem humilde, a gente vê isso. Mas tem um cuidado com um menino enorme, né? E aí eles vão lá, abraço, beijo ele, mas quando tá em crise, todo mundo sai de perto porque, né? E tentam segurar ele de qualquer forma. Pra ele não se morder, pra ele não bater. Então, assim, são poucas pessoas com coisa do grau 3 e elas. Nível 3, perdão. E elas têm esse agressividade. Essas crises. É uma digamos. reação, né? Exatamente. O meu filho, por exemplo, ele tem muitas crises. Ele é agressivo. Ele é agressivo mesmo. E na escola, como é que lida com isso? Porque assim, vamos supor que eu sou pai, certo? Aí, vou usar um exemplo bem grotesco, tá, gente? Desculpa os termos aqui. Aí, vai lá e volta com o meu filho com o dente quebrado. Né? Vou ter um custo, né? Não, você... Não, eu vou ser bem... Não, você... Não, Quem vai arcar com o meu prejuízo? vamos lá, né? Assim, lá, o voto será que empurra, É só moral também, né? Não é isso, cara, mas assim, ó, vamos lá. Não, eu digo, às vezes é moral. O caso do pai fala, pô, tô batendo no meu filho. Sim, aí o cara vai na escola, aí vamos para o particular, vai na escola, pô, tá, tô pagando, tô aqui, deu zica, deu BO, e aí, quem que vai arcar? Ah, a criança, vou ser bem chuco, tá, gente, pelo amor de Deus. Ah, a criança... Eu gosto da quantidade de desculpa que você já pediu. Ah, mas é verdade. Se alguém quiser te processar, agora foi muita má vontade. É verdade, tem dó, né? Mas assim, ó, aí a gente não, mas a criança é autista. Dane-se, eu tive prejuízo. Aham. Por exemplo, porque vamos para a outra parte, né? Então a escola tem que ter um cuidado também de ter essas insights de, não sei se aparece uma crise, ou é do nada, ou com esses sinais de evolução da crise, né? É difícil. Essa é a minha questão de como vai lidar com isso. Então, dentro dessas 10 diretrizes, eu li a número 2 para vocês, que o professor identificou o nível. Tá. Ele identificou que é o nível 3. Provavelmente vai apresentar as crises. Na número 6, eu tenho aqui o que fazer em casos de crise. Né? Eu coloquei essa opção. Eu nem li todo. Não, né? é verdade. Tá ensaiado. O que fazer em casos de crise, né? Quando a criança apresenta, né, esse comportamento agressivo. A primeira coisa, eu coloquei ali, né, os pontos. Eu fiz bem resumido, tá? Para esses professores, porque eu tenho 6 páginas para ele ler. Não dá para fazer um livro para esse professor ler. Ele não tem tempo para isso. Mas eu resumi bem. Mas um semináriozinho resolvia. Eu concordo com o Tite. Até pode falar mais pra frente depois. Nesses pontos que eu coloquei, a primeira coisa... aconteceu a crise. Tira a criança do local da crise. E o professor, ele já sabe que ele é nível 3. Então, ela já sabe que ele precisa de um local de estimação dele. A gente fala estimação, mas assim, um local que ele aprecie, que ele se sinta mais à vontade. Por exemplo, num banheiro, muitas vezes, ou na sala na secretaria, muitas vezes numa biblioteca. Ele escolhe isso. O aluno, ele tem isso na cabeça dele. O professor vai saber, porque já está em contato com esse aluno. Sim. E ela já identificou que ele é um severo. Então, aconteceu a crise, eu vou ler, a biblioteca é o lugar que ele mais gosta. Não, ele gosta da cantina. Não, ele gosta da quadra. Então, esse professor, ele tá aqui, ó. Primeiro, coloque esse seu aluno num lugar que ele goste. Então, aquilo de 100% que ele tava com crise, já vai para 50%. Entendi. Entendeu? Então, ali já dá para conversar, já dá para ter uma conversa. E depois, despertar nele aquilo que ele gosta. O que a criança mais gosta? A professora já sabe, já conhece ele. O que ele mais gosta? Dinossauro, tem criança que gosta de dinossauro. O que a Lorena gosta? Andressa, me ajuda aí. Lorena adora desenho animado, boneca, Barbie. Liga a TV, entendeu? Ó, já tá em crise. Você tem que trazer pra realidade, a pessoa dá uma fugida da... Tem que ajudar essa criança. Uhum. Ela precisa de auxílio. Mas uma realidade que não precisa. é que ele não tem uma realidade dele, né, cara? Na verdade é o seguinte, ele é o mundo dele, né? Imagina você com uma ansiedade. Nós, típicos, já não conseguimos, às vezes, descrever uma ansiedade. Você sabe que é um sufocamento. Sim, parece que vai infartar. Isso, mas nós temos dificuldades para discernir os sentimentos, até mesmo para descrevê-los. Agora, você imagina uma criança autista, às vezes, a maioria das vezes não verbal, porque ela não vai falar. Ela vai apresentar uma crise, ela vai te ouvir se ela estiver tranquila, mas em crise ela não vai conseguir verbalizar, já não verbaliza em estado tranquilo. Então, assim, é uma situação complicada de tentar trazer para a realidade, mas aí é uma situação complicada, porque eu vejo a Lorena, ela não tem muitas crises, assim. Ela não chega a ter crises graves, assim. Só quando ela tá muito chateada, que alguma coleguinha fez uma coisa para ela, que ela senta...
no quarto dela, cruza as pernas e diz, mãe, eu tô muito nervosa, eu tô muito chateada. Daí ela não aceita fazer nada. Mas daí eu tenho que conversar com ela e eu tento puxar. Isso porque ela verbaliza, ela conversa, ela descreve os sentimentos, pelo menos ela tenta, né? E eu consigo chegar no que ela tá sentindo. Agora, um autista não verbal é uma situação complexa. E o que eu queria perguntar até pra Carla, é nessa questão do professor, o que o professor de sala de aula vai dizer? Ele tem professor auxiliar. O professor auxiliar que vai tentar gerenciar essa situação, né? Mas auxiliar é só no privado ou no público também, se for Nos pergunta? dois. Agora acho que é É lei. lei. Tem? É lei? A lei 12.000, eu até já sublinhei, Mas porque é importante os pais saberem dessa lei. Tá? Mas assim, Muito boa. vamos supor, eu tenho um filho autista. Eu vou dentro de uma escola. A escola é obrigada a ter um professor auxiliar pro meu filho? A escola é obrigada. Não Meu só filho. pelo autismo, tem outras coisas. Não, tem não, não, deficiência não. visual. Sim. é. Tá, não. Mas, então vamos lá. Se tiver alguma doença, uma síndrome, alguma doença, é obrigado. Ou um transtorno, é obrigatório ter um professor auxiliar nessa. Isso. Entendi. Quando eu tive o diagnóstico da Lorena com 7 anos, eu levei o diagnóstico para a escola, a coordenadora e a diretora acharam, não, a Lorena não é autista, não pode. Eu falei, não, tá aqui, ó, 3 diagnósticos, 3 médicos, né, falando a mesma coisa. Aí eu cheguei e falei, e com relação ao professor auxiliar? Daí elas me convenceram de uma forma que eu percebi que não era má vontade da escola. Eles disseram pra mim que a Lorena, ela conseguia caminhar sozinha e que um professor auxiliar poderia, a Lorena poderia ver aquilo de muleta e, não, já que eu tenho alguém pra me ajudar, eu não vou fazer. E poderia até atrapalhar o desenvolvimento dela por conta dessa muleta. Então eu falei, não, enquanto ela conseguir caminhar sozinha, ela vai indo, vai se desenvolvendo. Eu falei, não, então eu não quero professor auxiliar. Né? Até mesmo porque, como a escola era muito pequena, tinha 5, 6 alunos, até ela poderia se sentir mal, né? Uma pessoa ali do lado Ela dela. coagia um pouquinho também, Isso, né? eu pensei assim, então eu falei, não, vamos levar, tratar naturalmente. Nunca neguei, né? Pra mim, o diagnóstico foi libertador, assim, pelo menos eu consegui sanar todas aquelas dúvidas, assim, e falo abertamente. Eu acho, a Lorena sabe, talvez ela não compreenda, mas ela sabe que ela é autista, que ela tá dentro do transtorno do espectro autista. Isso é muito importante para criança. Assim, eu expliquei pra ela o que é. Uma vez ela perguntou pra mim o que era o espectro. Eu digo, meu Deus, e agora? Aí falei da régua. Aí ela fez... Porque assim, ó, eles não têm pensamento abstrato. Por isso que eles não entendem... Não. Tu vai fazer uma piada pra eles, eles não vão entender. Tem que ser objetivo o negócio. Posso dar um exemplo? Enquanto tu procura a lei? Vai lá. Um dia a minha mãe falou assim, Lorena, a avó vai lá na sua casa hoje à tarde. Beleza? Não promete que ela vai cumprir. Que ela vai cobrar. Passou, isso era de manhã, passou meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas, e a avó não chegou em casa. Mãe, a avó não vem? Estávamos sentadas na mesa. Eu falei, filha, fica tranquila, a avó não vai passar a perna em você. Nós, todos típicos aqui, nós sabemos, passar a perna é o quê? É enganar. Perfeito. Simplesmente ela olhou por baixo da mesa e passou a perna assim. Da cabeça dela, ia dar uma voadeira nela, passar uma rasteira. Daí eu já entendi na hora. Deus é tão bom que ele capacita a gente. Eles são literais. Literais. Eu falei, filha, não, ela não vai te dar uma rasteira. Aí expliquei o que significava passar a perna. Entendeu? Aí ela entendeu. Aí, com esse conhecimento, ela já Absorveu. internalizou, já absorveu. Filha, a pessoa vai enganar, vai fazer o quê? Passar a perna, mãe. Então ela já sabe. Esse ditado popular ela já sabe. Então, quando eu falo alguma coisa, né? Hoje, por exemplo, eu falei assim: a fulana não veio falar comigo, me deu cano. Dela, o que ela pensou? Um cano. Mas, mãe, ela não te deu um pedaço de cano. Eu tive que explicar. Ela falou que ia fazer, mas não fez. Então, essa situação, quando a pessoa promete que vai fazer e não faz, é dar o cano. Ou passar a perna. Tá, passar a perna dá o cano. Não, passar a perna é mentira aí. Passar a perna é mentira. Pode ser mentir, pode ser, né? Mas enfim. Então, assim, ó, eu sempre tô... Eu uso muito. Uso muito essas expressões coloquiais, assim, pra que ela vá absorvendo esse tipo de coisa. Vai ser isso que ela vai conviver. E de vez em quando ela manda. Ela solta uma dessas assim, eu falei, meu Deus. Aí, ó, pegou, já sabe usar. Ô, Carla, Já sabe. e nessa questão que a Andressa falou, né, que é importante falar pra criança ou pra pessoa que ela é autista, né, no nível 1, nível 2, pelo que eu entendi, ela tem esse entendimento, ela consegue verbalizar isso e ter a compreensão. O nível 3 ele não tem a ciência, né? Não tem. Ele não vai compreender. Eu falo pra ele que ele é autista, ele fala autista. Ok, ele só repete. Mas ele não tem noção. Não tem uma conversa. Não tem noção. O meu filho, ele não tem conversa. Ele é verbal, mas não existe a conversa. Ele só fala palavras isoladas. Então, por exemplo, por incrível que pareça, eu também tenho um exemplo parecido com o da Lorena, só que com palavras isoladas. Mas eu consegui identificar que o Daniel também não tem essa... Ele não faz analogia. Eles são literais. Exatamente. Ele gosta muito de bolacha salgada.
Daí um dia olha só aí, ele é bem. Essa foi engraçada. Ó, aqui tá um saquinho de bolacha, tá? É uma empilhadinha, uma embaixo da outra. Mostra ali na tela. Eu tô imaginando que aqui é um saquinho de bolacha e é uma embaixo da outra, né? Ele não gosta que eu pegue o pacote, rasgue assim e abra, ele fica nervoso. Isso já é motivo para dar crise, olha só. Então ele pega, ele bota a faca, ele não fala muito, né? Mas ele fala, faca. Quer faca? Aí eu entendo que... Aí eu passo a faca aqui, eu corto o plástico. Na tampa. E aí fica rente a bolacha. Então ele começa a tirar dali certinho. Então ele é todo metódico, né? Tem essa parte. Aí eu corto. Aí ele come. Aí ele gasta isso aqui do pacote. Aí eu fecho, coloco um grampo. No outro dia eu vou dar aquele ali, ele não quer. Eu tenho que abrir um novo. Fazer o corte e ele come. Aí teve um dia que eu juntei 5 desses pacotinhos. Sabe? E coloquei um grampo só. Tinha 5... Sério, gente. Tinha 5 daquele pacotinho. Fechadinho, botei o grampo ali. Aí acabou as bolachas. E ele me pediu a bolacha, que é a bolacha. Ele fala assim, né? Tô imitando ele. Aí eu falei, filha, já tava por aqui, né? Que daí a gente é mãe também, né? Vindo pelas orelhas. A gente também peca, A né? gente também erra, né? Aí ele quer a bolacha. Eu falei, filho, não tem mais aquela bolacha. Tem aqui, ó. Daí eu falei, olha quantas bolachas tem aqui. Tipo, cabreiro, Quantos né? pacotes? Olha quantos pacotes tem aqui de bolacha. Aí ele pegou, 1, 2, 3, amigo, que é aquela. Aí Ele contou olha quantos? só, cara. Ele contou quantos. E ele nem é verbal. Assim, Ele achou que só que você tinha feito uma pergunta pra ele. Isso. Quantos bolachas tem aqui? Exatamente. Ele fez a Se era um desafio, já... Ele já resolveu. Vou Ele é desafiar você. E ele também, é engraçado que ele tem assim, ele tá... Vamos supor que ele sentasse aqui, né, agora. Ele ia ver aquele pacote ali. Não. Entendeu? Tem que... Aí a Lorena Ele é também. organizado? Aqui, ó. Não. Guarda. Esse aqui é lá. Entendeu? É extremamente... Nossa, gente. A Lorena- É um estilo de toque? Assim, Uma porrada de toque, né? ali não é o toque, é o conjuntura. É uma conjuntura, né? Assim, como a Andressa falou, é individual. Toda criança Não, porque vamos lá, são duas crianças diferentes, né? Exatamente. Idades diferentes, só que elas têm a mesma linha, digamos, né? Por isso, boa régua da Andressa, né? A gente usa grupo. Sim. Uma parte de estudiosos usa um grupo. Eu já vi alguém Mas falar a régua peculiar, tem que já, ter sabia? Mas a régua da mãe, entendeu? A régua da mãe. É empírico. Então, assim, ó. Então, essa régua que a gente tem são crianças do grupo do espectro autista Tá. que pertencem ao mesmo grupo, porém são diferentes entre si. Mas tem algumas Todas. coisas que andam juntas. Elas porque daí é o que entra no grupo. Entendi. Elas têm um grupo muito parecido entre elas, Entendi. mas elas são diferentes entre si, mas são muito parecidos. Tem algumas coisas que pode... comportamentos, Entendi. Essa exatamente. questão organizacional é muito engraçado. Antes de eu receber o diagnóstico, a Lorena já fazia isso, né? Com 3, 4 aninhos. Tu quer ver o estresse dessa criança quando ela vai na fila do supermercado ali no caixa. Aí tem aquelas caixas de chiclete e tal, Sim, tem morango, framboesa, aí tem o rosa, o azul, o verde, o vermelho. E quando alguém troca, coloca o vermelho no verde e o de menta no morango. Gente, Ela sabe? ela sabe, ela falou, mãe, isso aqui tá errado. Enquanto ela não organizar tudo, verde no verde, azul no azul, ela não sossega. Ela tem uma imagem incrível de uma criança autista na Americanas, né? Vocês já viram isso? Não. Não. Tinha um cesto na Americanas tem geralmente a moda bagunçada, Sim, assim, sim, aham. esmalte, essas coisas, bota Sim. um balaião lá. Aí Mas tinha... isso é marketing, né? Sabe isso, né? O quê? Isso é marketing. Ah, com certeza. Ou preguiça mesmo. Mas aí tinha de um cestão assim de uns 2x2 de barra de chocolate. Aí tava lá, cara, todos os chocolates da Lacta que tem lá. Do amarelo, do roxo, Laca preto, Laca branco, Oreo, tudo. São umas 7 cores de embalagem diferentes de barra de chocolate. E aí a mãe foi com a criança autista no mercado e a criança, cara, lá arrumou em degradê o Sim. negócio, assim. E aí, quando o funcionário do Walmart chegou, e daí, tipo assim, como você falou, não era a intenção dos caras que ficasse organizado, né? Porque alguém tinha organizado. Até porque tá dentro da caixa organizado. Alguém teve que desorganizar, na verdade. Aquilo. E aí... Organizar pro patrão. E aí ele chegou lá, o negócio tava assim, ó, em degradê, né? Com as cores certinhas, assim, sabe? Na paleta, assim, certinha de cor, assim, lindo, organizada. né? Se a gente ouvindo assim... E aí tava o menininho paradinho bem certinho, assim, na frente do cestinho, assim, tipo, orgulhoso do serviço dele. Que eu falei, eu ajudei Eu ele. acredito aí. Eu ajudei. Me contrata. É o padrão. Não, mas- Agora arco-íris. Arco-íris por causa dessa questão do degradê. Então, ela faz muito com o cor do arco-íris, assim, os desenhos, é tudo degradê. O pintar dela é o colorido, que vem assim, o degradê, e ela usa muito essa palavra padrão em tudo.
Se uma formiga andar atrás da outra, mãe, tem um padrão. Se aparecer Tem. uma propaganda igual, por exemplo, passou uma propaganda de calçado, sei lá, outra de, sei lá, uma revista, sei lá, e outra de calçado, a mãe tem um padrão. Ó, calçados, revista, calçados. Então, ela percebe esse padrão. Eles têm uma visão fora do Uma memória comum, né? incrível. Uma memória eu incrível. até vou aproveitar a oportunidade, eu já falei pra Andressa, não sei se ela lembra, mas eu fiz uns testes com a Lolo em casa, no quadro. E ela, a parte ali, a parte da matemática, vamos voltar para a visão espacial. Ela tem uma visão espacial aguçada, a Lolo. Porque eu fiz alguns desenhos para ela que é difícil de pegar rapidamente. E ela, eu já fiz com outras crianças esse teste, e elas demoram para entender o que é aquilo ali. E a Lolo, não, ela foi bem rápida. E por que Ela que adora Com geometria. perspectiva. Ela adora geometria. eu não sei se nos Então- estudos que tem ali, cara, desculpa te perguntar pode. uma bola. Até anotei aqui. Que a gente conhece algumas crianças que são autistas, né? Tem essa questão daí dos vários níveis, né? Só que todos têm um negócio em comum, que é específico, a geometria e matemática. Todos. Isso é indiscutível. Tem alguma coisa no estudo que fala por que não é numa geografia, numa história, numa ciência, numa biologia, é matemática e geometria? Tem por estatística, se a gente colocar, né, esse grupo de autista, Tá. o que eles se destacam? Tem razão. Não, é essa área. Exatamente. E assim, o legal, a Andressa também leu o livro da Temple Grandin. No caso dela, ela tem uma visão espacial extremamente Gente, Da Lorena. aguçada. Não, Não, da Temple Grandin. Ah, Ela deve tá. estar com 67 anos agora, 65. acho que quase 70. Quase morrendo já, né, gente? Não, Meu Deus me livre, ela tem que viver muito. É uma mulher muito inteligente. Então, ela faz todo o desenho arquitetônico, ela manda super bem em engenharia. A parte ali de animal, né? E ela tá no espectro? Ela Opa! é espectro. Ela tá dentro do espectro. Ela foi diagnosticada com um nível médio e ela foi pro leve. Com Regrediu? tratamentos. Transita? Não regrediu. Ela melhorou, né? Progride? Progrediu. Ela progride. É porque ao contrário, né? Há um desenvolvimento. Progrediu, tá certo? Há um Progrediu. desenvolvimento, então. Isso, só para esclarecer, o autista ele transita dentro do espectro? Transita. Por exemplo, o médio transita pro Leve. pro leve facilmente. O severo pode chegar no médio também. Tanto que o meu filho hoje, como ele foi trabalhado desde bebê, muitos comportamentos dele, muitas coisas que ele realiza, ele vai pro médio, em alguns momentos. Mas não chega no 1. No 1, daí só um milagre. Assim, Ele tem um retardo, né, mental junto. tá. Entendi. E eu queria deixar uma coisa clara aqui também. Mas, peraí, o 2 pro 3 vai? Ou não? Só o 2 pro 1. Se agrava. Boa pergunta, Felipe. O que acontece? A gente não tem tantos Sou curioso mesmo, cara. Desculpa, É curioso, Rafa, não, desculpa, vou Rafa. Só sai pergunta, né? Um canhão de pergunta. A gente não tem tantos estudos assim, né? Mas. Determinantes, assim que digo. É assim. É. Exatamente. Mas, claro que nos Estados Unidos, as literaturas de lá, os artigos que eu dei uma olhada, o que acontece? A terapia, ela é o tratamento do autismo, tá? Mães, pais. Terapia ocupacional é tratamento para autismo. A fono, não, principalmente para o médio, é severo. A fono não ajuda, não contribui tanto, principalmente para o não verbal. Então, né, não adianta. O que vai ajudar esse autista médio a severo é a terapia ocupacional. O leve, a Andressa pode dizer por si só, que daí tu busca mais sobre isso. Quer comentar rapidinho antes de eu continuar o que eu vou falar? Na verdade, eu só ia deixar claro que, assim, a gente fala nível leve, nível 1, não que seja mais fácil de lidar. Porque o transtorno espectro autista é um desafio para os pais. Em todos os níveis. Com Nível certeza. 1, nível 2, nível 3. Às vezes fala assim, mas o teu é nível 1. Não importa. Eu corro com psicóloga, eu corro com psicopedagoga, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga. Então, assim, nós como pais, independente do nível. Por quê? Não só nessas terapias, a gente tem que buscar também fazer um ambiente melhor, a gente tem que se adaptar. Isso que eu ia falar pra você. A criança tá lá diagnosticada, ou pelo menos ali classificada em 3 níveis. E esse pai tá classificado em que nível? Então, Porque ele também precisa evoluir com o pai daí, né? é isso que é importante. Pra se adaptar a essa nova realidade, né? O que é importante, assim, que eu vejo que pros pais, né? Tem muitos pais que negam e que não querem ver, enfim. Isso está sendo ruim pro filho dele. Uhum. Porque, assim, eu, antes de ter o diagnóstico, pra mim, teve algumas vezes que eu chamei a Lorena de preguiçosa na hora de fazer a tarefa de matemática, ou de português, ou de inglês, ou de geografia. Porque ela demorava 4 horas para fazer uma página de tarefa. Eu dizia, minha filha, o que tem? Tu é preguiçosa.
Sim, eu peço perdão pra ela hoje em dia, porque na verdade eu não sabia o que era, né? Então, assim, nunca ninguém me falou, tua filha, ela tá dentro do transtorno espectro autista, vai procurar um neurologista. Ninguém. Fui eu que fui buscando até que eu consegui sanar todas aquelas minhas dúvidas, como eu falei antes. Então, assim, a partir do momento que eu tenho um diagnóstico, que eu aceito, eu preciso me conscientizar de que tudo que eu fizer tem que ser pro benefício dela. Perfeito. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me adaptar, somente com paciência. E quando os pais não aceitam? Tem alguma... Dentro da lei, existe alguma exigência ou não? Porque assim... Primeiro, se o pai não aceita, não vai ter nem diagnóstico, né? Não tem. Mas a escola não pode... A escola consegue. Por isso que por isso, vamos lá. São duas situações, né? Primeiro, tu ter tempo e grana, né? Porque o pai não tem plano de saúde, aí vai para um SUS. Então, assim, até chegar no nível de diagnóstico, né? Vai demorar muito para uma criança. Então, assim, outro tempo. E aí, às vezes, o pai não tem tempo de levar a criança no médico. Porque, assim, tu não vai uma vez no médico é isso. Não, tu vai várias vezes no médico até chegar num diagnóstico, certo? E tu tem grana para tu poder bancar esse tempo. Ou, né? Ou o cara tem pouco tempo. Não é grana de ser rico. Mas assim, tu tem liberdade de... Ou tem plano de saúde... Escolher o profissional. Igual tu fez. Fui em Blumenau, beleza. Não é que tu é rica. Mas graças a Deus tem uma condição de poder correr atrás da tua filha e fazer isso. Então assim, vamos supor que o pai não tem condições, ou a mãe, ela tem 5, 6 filhos, e a escola diagnosticou. Ok. Aí, pais, nós aqui, a gente tem uma lei, que é a Lei Berenice Piana, que é 12.764, foi lá em 2012. 12.764. 764. 64, isso. Lá em 2012. Então, ela define essa política nacional de proteção do direito da pessoa com transtorno do espectro autista, tá? Então, assim, deixa eu tentar aqui. Assegura, o que assegura essa lei? Tá? Os diagnosticados, né? Todas as políticas de inclusão existentes no país para a pessoa com essa deficiência. Até então, a legislação não era clara em relação ao autismo e muitas vezes eles eram impedidos de usufruir os benefícios. Então, essa lei, ela tem os pontos, os artigos dela ali, tá? Então, ela determina para a escola, ensino privado, uma assistência, como o Andrés tinha falado. A gente chama de AE ou uma atendimento educacional especializado. Tanto privado quanto no público. O público já tem até uma salinha específica. O privado que não tem, geralmente não tem. O privado vai correr atrás quando chega o aluno. Chegou o aluno, o nível autista. Aí, eu vou tentar responder a tua pergunta rapidinho. O pai entregou a criança lá, matriculou, não falou que era autista, nem sabia. Ou não sabe? Não sabe, ou se sabe, é assim mesmo. Badiu, né? Mas da escola privada... Mas gente... Exato, concordo. Sim. E acontece, tá? Eu sei porque eu tive muito tempo em sala de aula. O professor identifica algo diferente naquele aluno e ele vai buscar dentro da escola os profissionais. Ele vai conversar com a coordenação, vai ver o que tem ali para identificar. A gente desconfiou que ele seja autista. É chamado os pais, isso sempre acontece, tá? A escola privada também é chamado, igual eu. Eu tive contato depois com a mãe daquele meu aluno que eu identifiquei que ele era autista só pelo desafio que eu fiz. É chamado os pais e ali começa a conversa. Se os pais não tiverem... como é que eu posso dizer? Dando esse suporte para a escola, o aluno tá ali. É uma escola privada. O aluno tá ali. A escola vai ter que fazer alguma coisa. Sim, não pode ser isentado só... Exatamente. A escola vai ter que... Por quê? Porque se esse pai cai na real... entende essa lei que ele tem direito e ele... Não, meu filho é autista, eu tô debaixo da lei não tá... Berenice, e a escola não tá, eu processo a escola e ganha qualquer processo. Sim, exatamente. Eu já pude processar a escola. Se o pai é vagabundo, eu já poderia ter feito isso, exatamente. Então a escola, vou pensar, né, como escola. Sim. Eu como escola privada. Identifiquei o autista, vamos trabalhar. E a escola pode... Senão depois vai sobrar pra mim. E a escola pode negar? O aluno autista? Ela pode, porque foi negado pra mim. É isso, Fernando? Mas eles não podem negar de fazer a matrícula. Eles não podem negar, mas já foi negado pra mim. Escola municipal já foi, tá? Aqui de Joinville. Não, mas beleza. Mas por zelo pelo teu filho ou por... zelo dos outros? A escola negou meu filho só por ele ser autista. Negaram a matrícula. Tanto escola privada... Mas que eles não queriam ter o trabalho porque eles não tinham condição, eles não estavam preparados para receber. Eu nem sei o porquê. Eu só sei que realmente... Tá, mas pode ou não pode negar? Dependendo da escola, é melhor também falar assim, não vamos... Não, graças a Deus que você falou. Exatamente. Eu concordo. Aí é um ponto muito importante. Mas pode negar ou não? Não pode negar.
Não pode negar. E aí, mas eu poderia ter buscado os meus direitos? Claro que eu poderia. Tá, e se a pessoa fala, ó, mas ó, Conheço de bons advogados. mas eu não tenho Jamais condições. eu ia deixar meus filhos. Mas eu não tenho condições. Não tenho as condições. Então, a criança já vai estar no ensino público, correto? Sim. Ensino público tem a salinha, tem a E, pronto. Tanto estadual quanto municipal. Todas têm. Todas. É lei. A partir do momento essa lei aqui, ela foi muito importante. Os pais precisam saber que eles têm direito. Cara, mas tá no Brasil, né? E aí não é toda lei que Peraí, funciona. deixa eu só Não, desculpa, assim, eu te falo assim, ó. Eu entendi. Não, porque assim, ó, vamos lá. É. Eu vou usar um termo aqui. Me desculpe. De novo. Mas assim, ó. Essa galera, né, é uma minoria. Certo? Não tem uma gama muito grande de crianças autistas ou espécies autistas. Não, assim, não. Aumentou 80% dos casos de diagnóstico? Foi isso que foi dito na Câmara de Vereadores esses dias, naquele projeto de lei que vai fazer vai fazer o censo do autismo, né? Não, Vai ter. Mas vamos lá. Mas aumentou. Enfim. Eu tenho 1.000 alunos na rede estadual, municipal, enfim. Eu tenho, sei lá, 200 são autistas. Aí tu vai diluir essa galera em Joinville, que sei lá quantas escolas são. Tá. Então, assim, seja um por escola. O município vai ter um custo muito alto em desenvolver uma sala para isso, um professor. Tô olhando como município. Não seria mais viável, né? Até uma sugestão para vocês, tu que tá doutorando nesse assunto, né? Uma sugestão, né? Pegar por regiões, tipo assim, na região sul, né? Eu tenho 2 escolas. Na região norte, então assim, ó, focar ali e ali ser um centro escolas referências. Referenciada para espécie autista, síndrome de Down, enfim, para outros, porque daí tu vai direcionar todo o teu profissionalismo dedicado a isso. Igual, tu fez doutorado, tô fazendo doutorado. Então, a Andressa é professora e especialista em psicopedagogia e, sei lá, em espectro autismo. Então, peraí, ela pode trabalhar ali. Então, tu direciona, em vez de tu dissipar, tu vai unir e vai ter mais qualidade nessa questão. Sim, não sei se isso é possível, né? Acontece no naipe. Isso acontece no naipe. O que é o naipe? O naipe. É truco? Eu sei naipe, mas eu não sei falar o que é o naipe. Não, né? núcleo de apoio. Obrigada, André. Núcleo de apoio de pais e escola. Núcleo de Muito apoio pedagógico, alguma coisa assim. Escolar. Exatamente. Isso, acho que é. Eu até, inclusive, já levei meu filho lá. É gratuito. É público, digamos, é pela prefeitura, né? O naipe é. E então ali tem, tanto que o doutor Fábio, aqui eu até vou citar o nome dele, Fábio Arget, né? Ele é neurologista pediátrico, eu tenho esse livrinho aqui. Queremos o senhor aqui, doutor também Fábio. um guia prático. Ele é de onde, cara? Queremos o senhor aqui, doutor Fábio. Tem o meu guia, que eu vou disponibilizar aqui, e esse aqui é o guia da psicoterapeuta do meu filho, tá? E que tem o Fábio Arget também. Então, ele, inclusive, atende ainda, não sei, no naipe. Então, ali... São de Joinville, essa galera? Nossa. Daqui de Joinville. Doutor Fábio, queremos o senhor aqui. Ele é muito bom, ele sempre dá entrevistas, viu? Então não quero. Eu gosto com exclusividade. Depois eu passo o nome do neurologista da Lorena, se vocês quiserem ver ele, que ele é muito bom também. Tem o AMA, tá? Mas eu não sei falar do AMA, porque eu nunca fui lá no naipe, eu já fui, por isso que eu falei. Que tem toda essa estrutura. Tem o AMA que eu sei, mas eu nunca levei meu filho lá, que eu acredito. Mas a escola, como eu te falei, voltando lá, ela tem... Toda a escola, municipal quanto estadual, tem a sua salinha, tem o seu profissional que atende, que é o AE que a gente chama, que é o atendimento especial educacional, né? E tem. Então, assim, a criança apresentou qualquer problema, síndrome, autismo, vai para essa salinha. Entendi. Já tem um atendimento, um suporte, faz a ponte entre ela ali e o professor. Entendi. Privada, é melhor que a escola se porque daí eles vão trabalhar com a demanda, né? Exatamente. É ela que vai se agilizar, porque hoje ela pode tomar um processo. A pergunta que não quer calar. A Vai. escola privada, ela é obrigada a pagar um professor auxiliar para o teu filho ou você tem que pagar? Não, os pais não precisam, só se eles quiserem, mas assim, Não, não há necessidade. Porque a lei diz que a escola tem que ter. A lei diz que a escola tem que atender o seu filho autista. Vamos colocar assim, porque a lei Berenice, ela é pro autista. Pro autista. É pro autista. Eu fui numa escola, eu fui pesquisar várias escolas, que a minha filha vai mudar de escola no que vem, e uma das escolas privadas que eu fui ver, né, que era perto de casa, eu falei assim, ó... Que região que você mora? Brincando, não posso, não, né? A gente conta o milagre, mas não conta o santo. A minha filha é autista, caso ela necessite do professor auxiliar, a diretora da escola falou assim, olha, a gente não tem condições, porque a gente só sobrevive da mensalidade, então... Só? Se você quiser, você pode pagar uma professora para ela. Eu falei, tá bom então. Muito obrigada. Eu vou falar aqui.
O Júlio César... Eu não tô falando nada, Não, eu vou tá? falar. Não, eu vou falar. Fala você, o processo vem pra você. Não, primeiro. eu vou falar. O que eu vou falar vai causar muita coisa boa. Em Joinville, na região sul, eu sei que onde o meu filho estuda esse ano, né? Porque ano que vem ele vai pro colégio militar. Ai, Foi sorteado. Graças a Deus. Quero ver de cabelo rosa. Não, Júlio César, acabou a O palhaçada. coronel já falou, ó. 5 pra baixo e 2 do lado, acabou-se. Fardinha engomada. É assim, Pegar no pé dele. mas ó, tem um colégio na Zona Sul que eles têm algumas crianças que estão espectro autista. E assim, ó, e hoje, segundo eles, não sei se é ou não, mas eles são referência na região sul. Nossa, E até assim, ó, a apresentação de final de ano tem crianças nível 1, nível 2, e aí tem um nível 3 lá, realmente. Cara, foi lindo, assim, as apresentações, assim, ele participa da... Aí, claro, tem a professora referência dele, né? Até falei pra minha esposa, ó lá, o Porto Seguro, ele tá lá no palco, você olhava pra ela, aí ele mandava a apresentação. Cara, mas, assim, ó, foi show de bola. E é um ano inteiro junto, né, meu irmão? Não, mas ele foi incluído na apresentação. Ele não foi excluído. E é isso que... Assim, era barulho, música e tal. Aí era uma mulher filhinha de anjo, sabe? Bem legal. Colégio Aquarela, falei. Aí, ó. Colégio Aquarela. E lá, assim, ó, são... já ouvi boas referências. Parece que, não sei se na época são 10 ou 15 crianças espectro autistas lá, mas assim, ó, todo mundo que tá lá fala muito bem. Não sei da escola, não posso falar porque eu não conheço, mas como ele estudou lá durante 2 anos, realmente, assim, ó, é uma boa referência. E ela falou, não, a gente tá cada vez melhorando e tá incluindo essas crianças e trazendo mais e mais atividades extracurriculares para poder desenvolver elas. E eu acho que, cara, é uma tendência natural Não é, Rafa? Não. Que é custo. Não, mas eu digo assim, porque a lei já vai obrigar a escola pública a ter. Aí o número de crianças no espectro tem crescido, o diagnóstico também, porque sempre teve, mas a gente não sabia que tinha, quem era e tal. Sim. A gente chamava de qualquer outra coisa, tratava mal, fazia bullying, né? Chamava de retardado de maneira bem pejorativa. Sim, totalmente. Pejorativa. Mas eu acho que... Errônea, totalmente. Eu acho que a gente falar sobre o assunto, se falar mais sobre o assunto, existir leis que tratem mais sobre isso, existir diretrizes que regulamentem isso, até orientem os professores e as escolas tendo... Porque, cara, beleza, tem uma profissional lá na escola, tem a salinha, mas não tem aluno. Quanto mais contato com alunos de espectros diferentes esses profissionais tiverem, mais aptos eles vão estar para receber. Eu acho que é natural isso. Mas é que eu te falei, cara, a questão da população estudantil. Tipo assim, igual, hoje na região sul tem uma escola, né? Beleza, é a X. Zona Norte, se eu sou dono de um colégio particular na Zona Norte, eu vou investir mesmo. Não tem, eu vou começar, Não, e também enxergar mercado. Porque sim, é o mercado, vamos lá, vamos falar de dinheiro, é grana. É mercado. Então, assim, ó, igual tu falou, então, mãe, eu não tenho. Tu vai botar teu filho lá, mano? Eu não ponho. Mas a lei, tá, pode contratar qualquer pessoa. O cara fazendo a base do ódio. Beleza, o cara faz, aí... Tá lá, a salinha, uma sala branca, sem nada. Tem que ter um quebra-cabeça. Pega qualquer lá de 4 peças. Não tem qualidade, mano. Certo. É isso mesmo. Então, assim, ó, canaliza em 2, 3 lugares, tipo, Zona Norte, Zona Leste e tal. E aí tu vai ter pessoas com amor. Tu vai ter uma Carla da vida. E com bagagem também, né? Com bagagem. Então, assim, uma pessoa que vai realmente cuidar do teu filho. Porque é mais de ensinar, é cuidar, cara. Tá junto. Porque deu uma crise, mano. Quem que é o apoio dele? Ele é o teu olho lá dentro, mano. É isso que eu tô falando pra ti. Então tem que chamar a mãe toda vez, né? É um projeto legal até para vereadores, talvez, né? Sim. Lá, pra criar. Mas o Felipe quando ele vir para vereador, ele vai vir para... Mas você entendeu o que você dizer? Pois a lei, todos podem ter, beleza? Válido. Só que tu vai chegar assim, então, tem, mas aí tu vai lá, é o Serjão lá, o bigodão. Esse é o cara que cuida do... Sem tato nenhum. Para, mano. E essa questão que o Felipe falou ali da escola se especializar ou alguma coisa assim, eu como mãe, tá? Como eu falei, não sou especialista nem nada, mas uma coisa que eu vejo... Tu vive o negócio, não é diferente. Eu não enganei, autismo. Se não é experiência, imagina eu que sou um médico que te vejo uma vez por ano. O que eu digo assim? Não, porque eu posso estar falando alguma coisa assim, mas não é nada baseado cientificamente, né? É baseado no meu convívio, né? Eu falo o que eu convivo, né? Então, assim, o que eu vejo como mãe na dificuldade nas escolas? Quando a escola, ela não trabalha essa questão de inclusão, de um jeito assim, aberto, né? Até mesmo porque tem pais que não querem, né? Como o pai daquele teu aluno não quis dizer que ele era autista. Mas assim, a escola, eu penso que ela tem que ter projeto a respeito disso para conscientizar os outros pais, né? Eu vejo, porque a minha filha, ela sofre porque as amigas não compreendem ela. Tudo bem,
é uma coisa que cada um tem que lidar com seus problemas. Isso é óbvio, né? Mas assim, quando a Lorena teve problema com outras crianças, eu expliquei para ela que cada um é de um jeito diferente, que ela tem que respeitar, né? E assim, eu acho que a escola, ela, do jeito que ela tem que educar assuntos, as matérias, e os pais têm que trazer a educação de casa, essas questões de valores, né? Mas eu acho que a escola devia abraçar mais isso. De, pelo menos uma vez por ano, ter um projeto pedagógico. Mas não, eles estão abraçando uma porrada de pauta que não tem absolutamente nada a ver. Banheiro de gênero lá. Sabe por que eu digo isso? Porque é importante, Sabe que é trivial. Que eu digo isso assim, ó? Porque a informação, quanto mais informação, melhor. Mas informação de qualidade, né? Por que eu digo isso? Eu sou funcionária do Estado, tá? Sou funcionária pública do Estado. E assim... Mas trabalha ou não? Trabalho. Eu trabalho, sim, muito bem, tá? Muito bem. E se tu for lá no meu setor, você vai ser muito bem atendido. Eu sei, já foi. Algemado, talvez. Né? Mas enfim. Então, assim, o que acontece? Por quê? Eu tô falando da informação. Vamos voltar para o que importa. Vamos voltar aqui. Tem uma lei que eu não me lembro qual é o número agora, como eu falei, eu sou mãe, não sou profissional da área, não sou especialista nesse caso, mas o que eu fui? Me falaram da lei de redução de jornada de trabalho, né? Para quem é funcionário estadual e municipal, se eu não me engano. E eu não sabia, minha filha vai estar com 10 anos. E já tinha essa lei e eu não sabia. Então, esse ano, como ela precisou, ela teve diagnóstico com 7 anos, e a gente está correndo atrás de terapia, eu fui atrás dessa lei. Fui atrás da lei, encaminhei a minha petição lá para o meu setor, foi aceito, né? Eles não negaram. Então, desde agosto, eu tenho a jornada de trabalho reduzida para 4 horas semanais, 4 horas por dia, desculpa, né? 4 horas por dia. Eu trabalho das 8 ao meio-dia. Eles não descontam no salário, não devo horas. Gente, que antes eu tinha uma jornada de trabalho de 7 horas diárias e uma vez por semana eu tinha que trabalhar 12. Mas isso serve para privada também, se precisar? Não, até onde eu sei é pública, né? Estadual. Mas aonde que eu quero chegar na questão da informação? Foi agora que foi, não foi? Em agosto desse ano eu consegui. Mas é a lei 13.370 de 2016. Eu não me lembro agora. Mas o que acontece? Eu consegui... Trabalhando em Joinville, eu consegui essa redução. Depois de mim, a informação foi... E tem mais 2 mães que moram em cidades diferentes aqui. Uma em Araranguá, se eu não me engano, outra em Guaramirim. Fizeram contato comigo, porque tem crianças autistas também. Não sabiam dessa lei. Mas por conta do meu caso, que eu acabei conversando com outras pessoas, foi indo. Mais 2 mães já entraram com essa solicitação. E as crianças, o quê? Fazem estuda na APAE, precisa de várias terapias. A mãe tinha que sempre pedir para sair antes, dependendo de... por favor, me deixa sair antes, ficar devendo hora para poder levar o filho. E essa lei... O que é informação, né? Alguém me falou, eu fiz, consegui, repassei para as outras pessoas, as outras mães, e assim vai indo. E eu acho isso fantástico, porque só quem é mãe, independente se é autista, se é Down, é baixa visão, é cadeirante, a gente... Tem aquela questão de correr atrás, e é cansativo você depender de favor de chefe ou coisa assim, patrão, enfim, né? Ou no nosso caso ali, servidor, o responsável, para sair cedo e tal. Não, toda vez parece que você tá fazendo uma coisa errada. Isso, mas se você é pra privada também, eu vou dizer pra ti que não, cara. Sabe por quê? Vou dar um exemplo assim, ó. Bem grotesco, tá? Antigamente tinha a questão das mulheres. Lembra? Que não tinha todo o mercado de trabalho porque elas engravidavam e ficava a questão. Então, assim, ó, tu pensa hoje, se essa lei é pro privado, cara, vai ser um estereótipo. Tem filho? Tem. Aí tem um problema? Não tem. Problema, tá? Vamos, o cara que é leigo, hoje é espectro, né? Não tem. Aí daqui a pouco começa, não, mas a lei me permite. Não, beleza. 2, 3 meses, tchau, vai embora, demitida. Entendeu? Ninguém vai querer, porque tu tá pagando, porque tu não vai reduzir teu salário. Vai reduzir a jornada, certo? Então tu paga por 8, recebe 4 ou 6. Então, no privado não vai ter isso. Então, e aí, o municipal, estadual e federal tem por quê? Porque tem estabilidade. Entendeu? Cara, assim, eu tô olhando agora como patrão. Sim. Né? Tu não vai... Eu vou te... Agora, assim, não. Capitalista, não gosta de conversa. Eu vou te pagar... Se eu te pagar... Se tu trabalhar 6 horas, eu te pago por 6 horas. Beleza? Justo. A gente entra no acordo. Agora, não. Eu te pago por 8, eu recebo 6. Essa conta não fecha. Até lembrando... Mas, entendeu? Não fecha a conta. Só para lembrar, tem esse benefício da Andressa, que daí, como ela é servidora pública, né, teve mais acesso. Tem para os pais também, é muito importante, tá? Os pais têm direito à vaga especial também.
Sabe aquela vaga especial que tem uma cadeirinha de rodas, assim? Sim. Tem a do vovô, que é idoso, que aparece um desenho do vovô e tá escrito muitas vezes idoso, né? Uhum. E tem um que é a cadeirinha de roda. Não é só para cadeirante. Sim. Aquele ali é para autista também. Então, estou levando meu filho autista dentro do carro, parei no supermercado. Eu coloco na vaga do cadeirante, que é a vaga do autista também. Credenciado, tudo certinho, né? Momentos de crise, o pai e a mãe às vezes precisam que o carro esteja muito ali perto. Eu já tive que carregar meu filho já tá com 13 anos. Já tive que trazer ele arrastado até o carro. Ele tá com 13. Ele fez 13. A tua menina Ele vai fazer 10. vai fazer 10 anos. Agora, dia 26 de dezembro. Queria entrar num assunto aí agora, uma questão. Ai, meu Deus. Não é o bônus, não é o bônus. Ele... Não é ainda? Não, o bônus já acho que Eu vou É abortar. o ônus ainda? É que é um assunto que me interessa muito, tá? Autismo. Eu não tenho muito contato com pessoas autistas, ou contato que eu digo de ter relação, assim, como o Felipe tem, por exemplo, que vocês são da família, então eventualmente tem mais contato. Eu não, já soube, tipo, de alguém falar, o filho de fulano é autista, mas não deu ter contato. Mas quando eu tive contato com séries que falavam sobre o autismo. E aí eu falei, cara, porque tratavam eles muito como peculiares mesmo, assim, como crianças quase com superpoder. E aí, obviamente, essas séries, elas dão uma romantizada na coisa, não fica tão difícil quanto é para um pai de verdade aquilo ali, ou um dia a dia. Mostra um pouquinho mais sobre a visão do autista naquela situação, e eu nem sei qual que é o nível daquilo. Mas mostra hiperfoco em alguma coisa, mostra que é apaixonado, sei lá, por dinossauro, sei lá, o exemplo que vocês usaram, ama muito dinossauro. E aí sabe tudo sobre dinossauro, quando foi o último dinossauro extinto daquela espécie, quantos ossos tem, que tipo de alimentação, e sabe muito sobre aquilo. Detalhistas, né? Detalhistas e tudo mais. Baixo QE, que é uma coisa que eu identifiquei em todas as séries, eles falam muito sobre essa dificuldade do autista se relacionar, né? O coeficiente emocional, né? O QI é alto, o QE é baixo, e eu acho que isso também é natural em qualquer pessoa, mas geralmente pessoas muito inteligentes não são as melhores pessoas para você trocar uma ideia. E as séries demonstravam um pouco isso. QI. Legal. Até aí, série ficção, talvez baseada em uma história de quem escreveu que tinha algum contato, e eu já achava bem legal. Por quê? Porque aparecia superproteção dos pais, os conflitos, às vezes um filho é autista, o outro não, e aí esse que não é, fica meio de escanteio, porque o outro precisa de atenção, precisa de cuidado, e aí aquele lance de sempre estar preocupado o tempo todo em alerta, o moleque tá só, sei lá, escutando música, mas você quer saber se tá bem, abre a porta, não tem privacidade e tal. Até eu conhecer um reality show que chama Spectral Love, eu não sei se vocês tiveram acesso a isso. Já vi. E aí eu fiquei apaixonado, falei, cara do céu, isso aqui, porque isso é a verdade, isso é a realidade, né, daí eu tive, vocês falaram sobre espectro, sobre ser um círculo onde elas... Porque é muita diferença entre uma criança autista... Lá não é criança, lá são jovens e adultos, né? E outra, assim, é muita diferença. Tem uns que têm dificuldade para falar, tem uns que não olham no olho, que ficam o tempo todo de cabeça abaixo. Tem uns que ficam fazendo... Estereotipias. Ou precisam de um objeto para ficar pouquinho mais... Estímulos, né, Carla? Dizem os estímulos? Sim. Né? E ali que eu comecei a ter de falar assim, não, essas são pessoas reais. E aí, ali eu identifiquei uma dificuldade que eu nunca tinha parado para pensar antes desse documentário, que é como é que essas pessoas no espectro vão se relacionar afetivamente, como é que elas vão conhecer o que nós chamamos de amor, assim, se apaixonar. E tem um dos personagens que passa, que eu acho, nas todas as temporadas tentando encontrar o amor, que é muito legal, a visão de amor dele. E é muito genuíno, chega a ser quase infantil, assim. Puro, exato, essa é a palavra correta. Puro, assim. E a gente sabe que a realidade não é tão pura, né? É bem dói. Quem se apaixona sabe que é bem lazarento mesmo o negócio assim. Quer ver um modo de viola, então? E vocês já... o que vocês pensam sobre isso? Vocês já estão preparadas para esse momento em que eles vão falar assim, pô, mas eu também queria namorar. Posso mostrar minha mão já tremendo? Eu também queria namorar. Porque eu também quero ter um par, né? Uma das séries ele era apaixonado por pinguins e tudo mais, sim, então ele também... O Sam... então ele também queria um parzinho de pinguim, sei lá, também fica nessa. Tem o The Good Doctor também, que é uma série que é um sucesso e tudo mais, que é sobre isso, já mostra o potencial que pode chegar um autista que não for, enfim, que ninguém fique colocando ele numa bolha que separe ele e tal. Mas vamos falar sobre essa parte afetiva, como é que as mães de crianças autistas pensam e se preparam, ou enfim, o que vocês pensam sobre esse tipo de assunto?
Não, eu converso. Pode conversar você. Mas como mãe, não especialista. Né, eu quero saber. assim, como mãe, não especialista. Agora, Fala a visão dela, agora tira- mãe de menino, é, e eu falo a minha visão. agora tira a razão e entra o coração. Se, como mãe, E se esse assunto já aconteceu também, né? Porque o teu é adolescente mesmo, né? o meu já vai fazer 13. Como mãe, eu vejo que ele não tem capacidade de nutrir ou conseguir se relacionar com nenhuma criança, nenhum adolescente, né? Nenhuma jovem, e nem futuramente a casar. Ele é dependente, ele é muito dependente. Mas ele tem essa noção ou não? Tem a noção de beijinho, de abraço, a gente fala de casamento, a gente fala pra ele as coisas, mas como aquilo que a Andressa falou, não há uma conversa. Então ele não... Mas ele, embora vocês não falem, ele tá captando muita coisa que tá acontecendo, né? Ele assiste coisa, ele vê você em casa. Isso. Ele junta a minha cabeça com a do Thiago pra dar beijinho. Então, Quando ele vê cena de marido, assim, mulher, na televisão, na novela, dando beijinho, ele fica olhando, ele fica fazendo Então, cara. Ele não gostava de loira? a Arília é aquele documento. Já que agora é de manhã, eu vou falar. Obrigada, boa lembrança. Uma vez aconteceu assim, ó. A gente morou em prédio, né? Daí, eu sei como o Daniel se comporta no elevador. A gente é no elevador, ele tem as crisezinhas dele. Ele se comporta, ele põe a mão aqui, ó. Ele morde, né? Um pouquinho o dedo aqui. Aí ele fica nervoso, ele dá umas batidinhas em mim ou no Thiago. Ele dá uma mexida. Até o elevador, né? Isso a todo tempo. E nesse dia, que eu vou contar pra vocês o que aconteceu, entrou no elevador, mas uma menina assim, ó, que até eu fiquei assim, ela entrou no elevador, eu falei, que linda. Entrou em câmera lenta, menina. Entrou com cabelo loiro, assim, liso, aquele olho azul, cheirosa, assim, eu falei, Plena. que menina mais linda. Ela entrou plena. Aí o Daniel, gente, a hora que eu olhei pro meu filho, ele tava assim pra ela, ele ficou parado. Ele nem se mexeu, tá? Ele foi curado instantaneamente das terapias. Gente, descobri a cura. Obrigada, Andressa. Ele ficou parado. Eu falei, nossa, vai dar um tique agora. Não, ficou pleno. Ele ficou até concentrado para que ele não se mexesse, para ele não... Talvez ele não queria demonstrar para ela essa... Eu acho que ele sente que ele pode passar algum constrangimento. Muito boa a tua pergunta. Então ele ficou parado. Ele ficou. A hora que a menina saiu, que foi, daí ele se soltou. Aí eu falei, gente, a cura aconteceu, um milagre dentro do elevador. Tu viu? O Thiago falou, meu Deus. E tu não chegou a tentar falar com essa menina depois pra ver? Tipo... Não, assim, pra tentar perguntar pra você, ó. Aparece aí de vez em quando que ele, ó. Vai que, né, rola vida play. Pode criar um falso sentimento também, assim, né? Isso talvez fundamenta, não sei, né, a tua pergunta com relação ao entendimento dele. Ele tem um entendimento. É escasso, mas ele tem. Mas para não é tão profundo, talvez. Exatamente, mas assim, para realmente construir um relacionamento, eu como mãe, olhando para ele, vendo o comportamento dele hoje, é zero. Sendo bem sincera, eu não... Agora, se eu for olhar de novo de mãe, mas com fé agora, no milagre da cura. Menino curado, casado, filho, né? Pronto, acabou. Milagre, fé. Porque como a Andressa até lá no começo falou, não tem cura. Tem tratamento, retarda um pouquinho o seu nível. Do 3 pode ir pro 2, do 2 pode ir pro 1. E fica nisso. Progride, né? Exato, não sai disso. Eu vou te contar duas histórias. Mas... Nós temos um cara lá em Itaguaçu, e aí tem um ventilador de teto. Só que eu, muito bobão, né? Tanso, né, cara? Ele chegava assim na porta e falava assim, ó, ventilador. Só que não era pelo ventilador, é pela geometria do negócio. E ele sempre, calor do cão, ele sempre ia levantar a blusa aqui assim. Aí eu chegava pra dele e fazia assim, ó, cócegas. E ele saía correndo. Eu falei, agora vamos apanhar, né? Porque ele é assim, é até agressivo, né? Aí eu sentei no sofá e vi na minha frente, aí ele pegava e levantava a barriga. E eu olhava, cócegas. Eu falei, seu Jaguar, tu quer cócegas? Aí eu levantava ele aqui, ó, corria de mim. Ele vinha, até hoje ele me vê, ele pega e levanta assim, ó, cócegas. Ele levanta a barriga, cócegas. Até hoje, pode brincar com ele. Mas sim, é uma coisa que me marcou, porque foi uma maneira que eu fiz e ele ficou bravo, assim, ele ficou irritado porque não esperava, né? Vim por trás dele. E aí ele voltou e marcou, né? Às vezes eu ligo pra Carla assim, e o Felipe, ele é cócegas. Ele falou Felipe, ele fala cócegas. Ele já tem. E assim, ele brinca, cara. Só que quando eu vi o ventilador, que eu fui fazer e eu falei pra cara, engraçado, né? Uma coisa que eu só fiz na barriga dele aqui, ele já gravou e ficou. Ele relaciona. Relacionou? E você, me diz aí, como é que você tá pensando? Você é mãe de menino? Já tá até chorando, Lili.
Na verdade, não. Se o Anthony tivesse aqui, o meu marido ele já estaria chorando por causa disso, né? Porque pai é super protetor. Por ele, a Lorena tava numa bolha e ficava lá até, né? Mas assim, primeira coisa, eu tenho certeza. O que você achou desse troço, você que assistiu? Do Spectral Love? Eu parei de ver porque aquilo mexeu demais comigo. Porque eu não via a Lorena naquela situação, mas eu pensava tudo aquilo que eu teria que explicar pra ela, como que eu ia passar aquilo, e eu fiquei... Porque onde que eu quero chegar? A primeira questão que eu creio que é a primeira, em todos os pais que têm um filho com alguma deficiência, algum transtorno, né? Enfim, eu não sou eterna. Perfeito. Eu não sou eterna. E quando eu faltar, quem que vai cuidar dele? Quem que vai dar o suporte, né? Porque, assim, a Lorena é uma criança que eu converso com ela de tudo, apesar que ela não me faz perguntas capciosas, mas eu queria que ela fizesse, né? A primeira pergunta capciosa que ela fez foi com 5 anos, ela perguntou por onde os bebês nascem. E ela deu a resposta já. É verdade que nasce assim? E eu já na hora falei, é verdade. Porque eu preciso desenvolver essa relação de confiança com ela. Perfeito. E até Né? porque ela é literal. Ela sabia. E ela é literal, ela sabia. Se falasse de uma cegonha, ela não ia poder ver uma cegonha. Ela fala, cadê o bebê? Mas o que eu escutei de uma psicóloga uma vez, uma psicóloga infantil? O teu filho, quando ele chega pra perguntar pra você, não é porque ele tem dúvida. Ele já sabe a resposta. Ele quer saber o nível de confiança que ele pode ter contigo se tu vai falar a verdade ou não. Então, o que acontece? Interessante. Ele quer saber até onde que ele vai confiar em você. Porque ele já sabe a resposta. A gente já foi criança. A gente já sabe como é que funciona. Né? Então, assim... eu sempre converso com ela. A gente tem as nossas crenças, a gente tem os nossos valores. Então, dentro dos nossos valores, eu explico pra ela que o menino namora com menina, né? Dos meus valores, independente do que outras famílias fazem, né? Mas assim... Então, que criança não namora, porque criança é muito nova. Que quando ela for mais velha, uma jovem, uma adulta, ela vai poder namorar. E eu digo pra ela, né, essa questão de ter família, de tudo. E eu explico pra ela a questão de sentimentos, o que as pessoas pensam, o que as pessoas falam. Dentro da esfera agora, ela tem 10 anos, eu converso sobre os sentimentos da idade. Que às vezes o amiguinho pode brigar, ou o que ela sente. Então, eu sempre tento buscar dela o sentimento que ela tá sentindo para que eu entenda e eu possa explicar aquilo que ela tá sentindo. Tá, mas não enrola. E a tua pergunta? Ia responder a pergunta do Rafa. Eu fico muito preocupada, porque ela é muito inocente. Ela é muito inocente. Então, eu tenho medo que o sentimento dela possa se apaixonar, porque toda criança, adolescente ali, 13, 14 anos, tem aquele amor platônico, né? 15 anos. Geral, loira, né? Imagina a Lolo. Geralmente por alguém que não vai ter como. Isso. Falar o que do Backstreet Boys pra vocês? Volta pra cá. Falar o quê? Vou no show em janeiro. Mas tudo bem. Então, assim, ela é muito inocente. Então, eu tenho medo, eu penso nisso, que ela possa se apaixonar por alguém, por ela ser muito inocente e ela não saber falar não. Eu tenho medo que ela seja manipulada, usada, e isso me causa um transtorno, assim, uma fobia, um medo. Então, quando eu comecei a ver a série, aquela ali, O Amor no Espectro, né, que tu disseste, aquilo começou a me sufocar, porque eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir ajudar ela? Será que ela vai passar por isso? Porque você percebe que muitos pais atrapalharam muitas daquelas pessoas. E tu não acha que, assim, ó, agora você... Cara, não sei qual a palavra que eu vou usar, mas não sei nem o termo que diz. Mas assim, tu trazer pra perto dela alguém com espectro. Porque assim, ó, sabe por quê? Porque assim, a gente vê. Eu adoro ver TikTok do pessoal síndrome de Down, assim. Cara, eu sou apaixonado, assim, essa galera. E tem muitos pais que eles começam. Eles ajudam, né? Eles arranjam. Assim, mas assim, eles ajudam a... Tem um filme chamado Colegas, que é uma delícia. A formar parzinhos, né? A formar casais de sinal, né? No Spectral Love acontece, né? Até teve uma vez que o menino tinha lá 16 anos, foi pedir o mão da menina namoro, né? Acho, emocionei, né? Porque eu sou bobão. mas assim, os pais... Num cuidado desse, não é que vai namorar cedo, não. Num cuidado desse, ele já aproxima sabendo do nível, né? Igual você falou assim, ela é muito inocente. Sim. Toda esse aspecto nível 1 também seja inocente. Então, pode se juntar, não é que arrumar, mas assim, não vai dizer que vai casar com a pessoa, mas pode gerar um sentimento ali, uma amizade e tal, e um cuidar do outro, né? Igual assim, o que eu digo pra ti? Eu como mãe, novamente vou dizer, eu como mãe, eu tenho só ela de filha, não tenho outros filhos, assim, pra ter um parâmetro, mas assim, o que eu penso? Eu tirei ela de uma escola
coloquei numa maior, por quê? Porque eu quero que ela voe voos mais altos. Entendi. Eu quero que ela conheça pessoas, o maior número de pessoas. Eu quero que ela tenha contato com mais gente diferente. Do ligeiro, do tranquilo, do rápido, do lento. Num ambiente controlado. Sim, sim. Mas que ela possa viver essa experiência. Que ela sinta dor também, né? Sim, a ela dor. tem que lidar com as frustrações, Sim. né? Eu digo pra ela, filha, hoje não vai ter TV, não vai ter celular, não vai ter isso. Vou fazer o quê? É o tempo do ócio. Tem que aprender a ficar sem fazer nada também, né? Então, assim, e eu quero que ela faça isso, por quê? Porque eu quero que ela se desenvolva e que ela consiga, por ela mesma, conforme ela vai progredindo na idade dela, ter noção de como as pessoas são, ter noção de como as pessoas reagem, como ela tem que reagir também. Porque eu digo pra ela, filha, quando a pessoa falar isso pra ti, você tem que dizer isso. E essa semana, a última semana de aula, me causou uma dor muito grande, porque eu falei assim, filha, tal pessoa falou isso pra você, você tem que ser firme. Mãe, eu não consigo ser firme. Então não adianta dizer pra ela ser firme. Não é dela. Não é dela. Porque assim, então ela vai, a vivência vai levar ela a fazer Perfeito, isso. vai mudar. Cara, ela tem um abraço tão gostoso, cara. Meu Deus do céu, é fora. Gente, nosso horário tá quase estourando. Tem que ver se o pessoal também tá falando. Não, já tá quase estourando. Então, assim, eu comecei a Carla, eu encerro a Carla, tu encerra com a Andressa e tu encerra a Carla. Entendi nada, faz aí que você... Vou fazer o encerramento. Não, foi cortado. Eu bani. Foi cortado. Tá. É que nós ia falar sobre o Nine, daí foi cortado. Não, pelo amor de Deus, não Vai. quero falar sobre isso. Só dá treta. Essa parte do Eu não tenho dinheiro pra pagar advogado. Não tenho dinheiro pra pagar essa advogado. mesmo não rolou. Então, assim, Andressa, se fosse deixar vamos supor, tu iniciou hoje esse processo de conhecer esse mundo. E né? comecei mesmo. Mas foi hoje, esse primeiro passo foi hoje, né? Olhando para aquela câmera lá, que recado daria para os pais que estão com essa dúvida, ou que tem alguma desconfiança, ou que realmente cagam pro lance? Essa palavra assim, é vadio, preguiçoso, não quer. Qual é o recado tu dá para os pais? Primeiro recado, assim, que eu deixo é... como eu falei no começo, mãe. Eu digo mãe porque mãe é mais, assim, sensível, né? Se você percebeu que tem alguma coisa diferente no teu filho, os marcos, cada criança tem o seu tempo, mas tem os marcos. E tem tempos aproximados. Vai atrás. Busca. Procura, no postinho de saúde, vai lá, conversa com alguém que alguém vai te encaminhar, ou leva no neurologista, numa fonoaudióloga, enfim, procure alguém. Busque uma rede de apoio, porque essa rede de apoio ela vai ajudar a chegar num denominador comum. Então, vá atrás. Segundo, o diagnóstico, ele é libertador. Ele não te aprisiona, ele não te diminui, ele não vai te separar. Não, é libertador. E você aceita isso e você também tem que se adaptar a isso. Porque só vai trazer benefício para o teu filho. Show. Né? É amar ele, independente se ele é típico ou atípico, é amar ele do jeito que ele é e você aprender a lidar com ele do jeito que ele é. Se adaptar a ele, porque só vai trazer benefício para ele. E quanto mais você negar, mais ele vai sofrer. Perfeito. É isso que eu falo. Carla, e você? O que você diria para esses pais, professores? Ela é profissional da... Dois, né? Nossa, é bem difícil. Mas, enfim, na mesma linha da Andressa também. A gente não falou sobre, mas o que é mais falado pro autista, tá? É a intervenção precoce. Isso. Então, assim, por isso que a Andressa falou, o quanto antes. A intervenção precoce pode ser mediante a um laudo médico ou não. Mas a desconfiança da criança ter alguma coisa já é um alarme. Quer ver? Vamos lá para o início. Bebê. A criança, um bebê recém-nascido, ele nasceu. Você trocou, mamãe, você deu comidinha para ele, você já deu banho, ele já dormiu um soninho, ele já está todo cuidado. E a criança continua chorando. Esse é um sinal, como é que eu posso dizer? Mais alarmante para algum desenvolvimento, ou alguma área que não está sendo desenvolvida da parte neural da criança. Então, porque ela não identificou conforto. Exatamente. Então, é um alarme. Nasceu o bebê, você fez tudo o que tinha para fazer, é uma criança que não para de chorar, procura um médico, um neurologista, porque isso, aí a gente já começa o processo de intervenção precoce. Por exemplo, só para resumir rapidamente, meu filho teve esse caso, ele só chorava desde bebê. Então, quando deu 1 ano de idade, eu já procurei um neuropediatra. E a partir dali, ele foi bem franco comigo. Eu não posso dar diagnóstico nenhum, ele é um bebê. Mas eu considero toda a sua informação como mãe. Eu relatei para ele como meu bebê se comportava.
Ali ele já observou alguns sinais de alertas do que eu estava falando para ele, que era atípico de uma criança, de um bebê normal. Então, o que aconteceu? Uma criança de 1 ano já começou o tratamento. Já foi uma intervenção precoce. Aí, voltando naquela primeira tua pergunta. Ele é uma criança diagnosticada nível 3, mas ele consegue ir para o médio, por causa da intervenção precoce, por causa do tratamento. É uma criança que ela ia ficar... O severo, gente, vamos para o severo, tá? O nível severo é o mais difícil, porque o que eu quero dizer de mais difícil é assim, a questão de levar essa criança para a sociedade. É muito estímulo. Então, é uma criança que a tendência dela de ficar em casa é muito grande, e se isolar é muito grande mesmo. Então, você vai ficar sujeito a um filho dentro de casa, preso. É uma criança que vai querer brincar no parquinho, que vai querer ir no shopping, que vai querer ir no mercado. É o mundo dele, né? É o mundo dele. Essa criança vai se isolar dentro do quarto dela. E a gente... que volta naquele assunto que tinha comentado lá, uma criança ela é retardada, tem um retardo mental. E aí a criança não é levada a explorar o mundo. O meu filho tinha tudo para ser essa criança isolada dentro de um quarto, de uma sala. Mas a gente, a partir de 1 ano, é fácil de levar o bebê. Por mais que chore, por mais que tenha crise, é um bebê. Eu consigo carregar, mesmo sendo difícil, com crise e tal, mas a gente começou a levar ele para a rua. A gente começou a levar no mercado, shopping, loja. A gente explorou o máximo que a gente pôde. Ele, desde bebê até criança ali, explorou para ele acostumar com a rua, acostumar com a saída, né? Isso a gente chama de intervenção precoce. Então, vale a pena investir, vale a pena diagnosticar. Como a Andressa falou, né? É libertador. Porque a gente tem ferramentas, a gente tem pessoas, a gente tem essa rede. E é um coração fora do peito, né? Falou. Meu Deus. Exato. Então é isso. Vamos parar, que senão eu vou começar a chorar. Gente, queria agradecer demais esse papo com vocês aí. Dizer que é um assunto que vocês vão ter sempre porta aberta para falar aqui no Bem Comum. É um assunto, como eu falei, eu não conheço de causa, eu conheço de interesse mesmo. É um assunto que eu tenho muito interesse, que eu gosto muito. Assim como muitos outros, assim, que eu acho que vem sendo desmistificado. Algumas semanas atrás a gente bateu um papo sobre Parkinson aqui também, que é um tabu violento, assim. A gente também entende errado. E a forma como a sociedade lida com pessoas... peculiares, pessoas incomuns, que tem tudo a ver com o nosso nome, inclusive, é muito complicado, mas é fruto da ignorância. E para você acabar com a ignorância é só conhecimento, é só falando sobre o assunto, levando conhecimento, que vocês têm espaço amplo. Eu sei que tinha muita coisa pra gente conversar, a gente ia entrar num assunto político, porque a dona Carla ela é bem engajadinha, mas eu não quero sujar esse episódio aqui, que foi tão bonito e que foi tão relevante, assim. Eu acho que tem muito conhecimento aqui e muitos relatos reais, de pessoas reais, com histórias reais e incomuns também, que não são iguais, né? Embora seja da mesma família, as histórias são diferentes, o espectro é diferente, as idades são diferentes, as mães são diferentes, então... e os pais também são diferentes? Graças a Deus, para não estragar com o Natal de ninguém, ser um Natal estranhaço. Ia dar ruim. Mas dizer que, cara, foi muito bacana. Eu já saio menos burro aqui sobre muitos assuntos. E o Felipe, com certeza, se você quiser processar o Felipe sobre alguma atrocidade que ele falou aqui... Ele pediu desculpa em tudo. Cara, pelo amor de Deus, o cara... Também não me processe porque eu sou mãe. Eles... Não sou especialista. Vocês aí que gostam de falar o lugar de fala... Elas têm, tá? Então respeita. Obrigado demais, tá? Deus abençoe vocês, Deus abençoe a família de vocês, essas crianças, e que, cara, o mundo receba elas da melhor maneira possível aí, que elas vão crescer e fazer coisas incríveis. Felipão, meu irmão, obrigado mais uma vez. A última do ano... Não volta esse ano, eu acho. Não, esse ano eu acho que não. Só ano que vem. Esse ano não volta. Se tu me convidar, né? Galera, convidarei. Beijo no coração, feliz ano novo, feliz Natal, Deus abençoe vocês. Seja um Natal abençoado, né? E um ano de muitas conquistas. O ano repleto de desafios, mas e as pedras vão construir um castelo pra chegar a concluir mais um ano aí. Rafa, beijo no coração. Valeu. Valeu, meu gato. Irmão. Deus abençoe. É isso aí. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar, mandar pra uma galera aí. Você conhece gente que tem pessoas autistas na família, você conhece professores. Cara, esse vídeo precisa chegar nessas pessoas. E aí, se vocês quiserem... Facebook, MSN, Orkut, Mirk. Compartilhem tudo. Qualquer lugar. Telegram. Telegram, que agora é rede social. Fumaça. Manda por tudo. Imprima esse episódio. Mas assim, ó, se você também quiser saber mais sobre o assunto, pesquisa, dá um Google, já vai te dizer muita coisa. Existem documentários falando sobre isso, existem livros falando sobre isso. E se você quiser também, você pode seguir essas pessoas. Esqueci de falar isso. Qual que é o arroba de vocês aí, pra quem quiser seguir vocês? Vocês falam nas redes sociais sobre isso, se precisar? Tem o Twitter, tá, gente? Que é a rede social. Põe o link
lá. Que é a Põe o link rede depois. social do ódio, né, minha querida? Não, agora o Elon Musk. É @Carla, com K, Carla de Oliveira. Foi assim que o Twitter é de Oliveira, mas o Twitter colocou Oliveira. Aí eu aceitei, era o que tinha, né? Perfeito. Carla de Oliveira. E não, e tá marcado aí... Vai estar nos comentários. Né, Não, na tá publicação. marcado aí nas publicações do Bem Comum, não tem, você vai localizar as duas, e eu imagino que se você mandar um directzinho com alguma dúvida relevante lá, elas não vão se incomodar. Manda pro Incomum que o Rafa responde também. Não! Valeu, Deus abençoe você. Valeu, Tchau, tchau, beijo. O Bem Comum é um oferecimento. Dê Valor Corretora de Seguros, protegendo tudo que tem valor para você. Há mais de 30 anos, realizando e protegendo sonhos. Siga @Dê Valor Seguros. Dr. Tiago Ferreira Luiz, especialista em ortodontia e implantes. O dentista número 1 de Joinville. Siga @Tiago F. Luiz Odonto. Lisboa espera por ti, receptivos e tours privados em roteiros diários exclusivos em Portugal. Experiências culturais e gastronômicas é com a Lisboa Espera por Ti. Siga no Instagram, @Lisboa Espera por Ti Tours. Hope Store, roupas, calçados e acessórios. Visite a loja física em Joinville ou faça as compras pelo seu celular. Basta você entrar em contato no direct @Hope Store Oficial no Instagram. Quer colar a sua marca a um conteúdo bem comum? Então entre em contato agora mesmo pelo @Bem em Comum e saiba como você pode voar com a gente. Bem em Comum.